Notícias dão conta de novos casos de aparição de objetos voadores não identificados na região. Por volta das 5h30 da manhã, no dia 25 de fevereiro, uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando avistou uma grande criatura armada em cima de uma árvore. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa expedição local, encontraram grandes pegadas na aventura, uma altura de 5.000 metros. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. E aí, Desocultados, aqui quem tá falando é o Wellington. E aqui do outro lado, como de costume, o Gustavo. Bom, hoje a gente vai estar continuando, como você pode ter visto no título do episódio, a falar sobre o Livro dos Espíritos, né? Esse é o segundo episódio, na verdade é o terceiro, né? Falando especificamente do Livro dos Espíritos. Na verdade a gente gravou um dos nossos primeiros episódios, foi sobre o espiritismo no geral, né? E o nosso segundo episódio sobre espiritismo tratou um pouco mais do espiritismo no Brasil, né? E então a gente gravou o terceiro, que foi focado só no Livro dos Espíritos. Só que, obviamente, a gente não conseguiu terminar em um só episódio. A gente voltou aqui agora, de onde a gente parou da outra vez, né? E a gente vai começar a partir do capítulo 2, da parte 2 do livro, e vamos tentar terminar a parte 2 nesse episódio, né? E mesmo assim, ainda a gente vai ter pelo menos mais um para gravar depois, né? Daí a gente fecha esse arco do espiritismo, e tem mais outros arcos pra fechar, como que é o dos celtas, por exemplo, né? Tem que gravar mais um episódio, mas enfim, muita coisa acontecendo nos últimos meses aí. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o Livro dos Espíritos. Capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos. Para quem ouviu o último episódio sobre espiritismo, e eu espero que você tenha ouvido antes de você ouvir esse, senão talvez você fique um pouco perdido, a gente parou no capítulo 1 da parte 2, justamente porque é a partir daí que o Kardec e os espíritos, né, lógico, começam a entrar no tema da encarnação. Então, para a gente poder fazer um negócio mais coeso, a gente deixou isso separado tudo para esse episódio. Então esse primeiro capítulo, na verdade é o segundo capítulo da parte 2, né? Ele vai estar introduzindo sobre o assunto da encarnação pela visão do espiritismo. Bom, logo no começo a gente se depara com eles falando do porquê da encarnação, né? E talvez seja uma das dúvidas principais, né? Um dos pontos muito importantes para se defender o porquê que as pessoas encarnam, por que isso é real, claro, né? Do meu ponto de vista, né? Eu acredito na encarnação. Não sei se tu acredita, Gustavo. Com certeza. Muita gente, né? Algumas religiões tratam a vida como sendo uma passagem única. A gente vem pra Terra, vive da maneira mais virtuosa possível e depois disso a gente vai pro céu ou pro inferno, como é o caso do catolicismo, das religiões evangélicas. No espiritismo e em algumas outras religiões, que eu não vou saber quais especificamente, existe a reencarnação, que tem como objetivo trabalhar ao máximo para alcançar a perfeição, né? Então a gente não tem uma existência só para se tornar muito virtuoso, mas sim várias existências, né? Onde a gente vai passando por penitências e sofrimentos e coisas boas e ruins em corpos femininos, masculinos e em diferentes mundos, em diferentes nações, para a gente conseguir captar o maior número de conhecimento possível, né? A maior quantidade de conhecimento possível e se tornar cada vez mais perfeito, né? Chegando cada vez mais próximo de Deus. E isso leva milhões de anos, né? É um sistema que, se você for parar para pensar e comparar com o de outras religiões, ele é um pouco mais justo, né? Porque se você pensar no catolicismo, por exemplo, onde você, independente aí de quantos erros você cometa, existem erros que vão te condenar eternamente, você só tem uma chance, né, digamos assim. Então é um sistema totalmente injusto, né? A gente sabe que tem pessoas que demoram mais tempo para aprender as coisas, e tem gente que precisa de muito mais vivência para estar adquirindo sabedoria.
E você utilizar, né, vamos pensar que Deus seja realmente justo, ele com certeza adoraria um sistema de reencarnação, porque assim ele poderia colocar as pessoas para aprenderem com os próprios erros, né? Que não é o que aconteceria caso a gente tivesse só uma chance, né, de tá vivendo, né, de estar fazendo nossas escolhas, né? E até também não seria justo se a gente pensar em pessoas que fazem atos ruins a vida toda e só se beneficiam disso e prejudicam várias pessoas ao redor delas, né? E elas pagam então indo para o inferno e essas outras pessoas são recompensadas indo para o céu simplesmente. É uma coisa que não faz sentido, né? Você parar para pensar. Então esse sistema da reencarnação ele é um pouco mais agradável, eu acho, de se pensar, né? Que funcione dessa forma. E acho que quem tem vivência assim, tanto religiosa quanto espiritual, vai ter um pouco mais de afinidade com esse sistema, porque é muito fácil de você perceber certas coisas que levam você a crer nele, né? Ele se demonstra ser bem mais justo, né? Até porque um exemplo que eu geralmente gosto de citar é: imagina a pessoa que durante uma vida cometeu milhares e milhares de pecados, e aí chega no final da vida, tipo, ela vê que ela vai morrer e ela pede perdão por tudo e realmente se fica redimida e ok, vai pro céu, beleza, foda-se o que ela fez de ruim. Ela não paga por isso. Simplesmente é perdoada ali e pronto. E outra pessoa viveu a vida impecavelmente fiel aos mandamentos na Bíblia, por exemplo, a vida toda, se dedicou toda a vida a ajudar os outros, e comete um pecado, um deslize, e esquece de pedir perdão por isso, por exemplo, e ela vai pro inferno, vai pra eternidade. Parece que falta alguma coisa, né? Claro que é difícil compreender, a Deus está além da nossa compreensão nesse momento, mas o sistema de encarnação me parece muito mais justo, né? Como o Gustavo já citou também. Então vamos pensar, né, como que funciona esse sistema de reencarnação. Nós estamos aqui nesse mundo que você está ouvindo e está vendo ao seu redor, é um mundo físico, né, como nós podemos perceber. Porém, esse não é o único mundo que existe. Dentro desse invólucro físico, nós temos um espírito, né? Não dentro de uma maneira literal. O espírito ele habita o corpo, mas como ele está em outro plano, ele meio que envolve, né, o nosso corpo físico, né? Embora seja invisível à maioria das pessoas, né? E esse corpo espiritual que nós temos, né, que está em outro plano, né, é o mundo espiritual segundo o livro dos Espíritos, ou o mundo astral segundo escritos mais modernos, né, e ocultistas, a partir de um certo ponto, começaram a usar esse termo. Esse corpo então fica nesse outro plano que é superior ao nosso, né, em vários sentidos, né, principalmente na questão dele ser um pouco mais sutil, então fica invisível aos nossos olhos e aos nossos sentidos na maior parte do tempo, né? E esse corpo espiritual está ligado ao corpo físico através de uma matéria intermediária, né? Que ela recebe vários nomes, né? Alguns chamam de duplo etérico. A gente tem até o exemplo do fio de prata, o cordão de prata, que algumas pessoas relatam quando passam por experiências de viagem astral, de projeção astral, em que elas veem um fio que liga o corpo espiritual dela ao corpo físico, embora eu não tenha visto referências a isso no livro dos Espíritos especificamente. Em relatos que você encontra sobre projeção astral, você vê esse tema sendo citado, né? Então, através dessa ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico, é que o nosso espírito se mantém funcionando, né, dentro desse invólucro material. O homem em si é formado por 3 partes essenciais, né? São as partes que dão vida e fazem a gente ser o homem como ele é conhecido, né? O humano como é conhecido. Existe uma parte animalizada, que é o nosso corpo, a parte mais animal, que é comum a todos os seres, né? Que possuem carne, por exemplo, os insetos têm um corpo animalizado, enfim. Uma parte espiritual, que é a nossa alma, e o que liga ambos, que é o que chamamos de perispírito, né? Ou também conhecido como fio de prata, como o Gustavo já citou. Essas 3 partes conjuntas formam o ser humano como ele é. E a alma, ela não pode ser dividida. Ela pode se concentrar em alguns pontos mais fortes, como por exemplo no coração, mas ela é indivisível. E muita gente fala da alma como sendo o fluido vital, né? A alma, essa alma que a gente possui, ela é uma parte diferente, por exemplo, de um cachorro, de um gato, porque ela dá consciência para nós, faz com que a gente consiga pensar.
Então, o nosso instinto, que é algo que ainda está presente no ser humano, é algo que é comum nos animais, por exemplo, ele ainda funciona, ele ainda está presente. Mas o animal age muito mais por instinto, né? Ele meio que foi programado para agir daquela forma durante a vida dele. Já a alma, a nossa, ela nos dá a capacidade de pensar de maneira diferente. Isso que difere a gente do animal, por exemplo. A alma em si é completa desde que ela foi concebida. Então, por exemplo, não é que nem às vezes um bebê, né? O ser humano nasce e algumas partes do corpo continuam se formando, como por exemplo os ossos da cabeça, né? Como a cabeça vai crescer um pouco, os ossos não podem estar 100% formados. E a alma, nesse caso, não. Ela está completa, né? A sua essência é completa. E o que vai acrescentando a alma com o passar do tempo é o conhecimento, as experiências, isso que vai tornando a alma mais perfeita, né? Sobre essa questão da alma, então, os espíritos que o Kardec canalizou ali para fazer o livro, eles falam, né, que a alma ela não tem um formato, né, digamos. É um pouco difícil da gente compreender essa questão, mas ela não tem um formato específico. Por exemplo, quando um médium vê um espírito, ele não está vendo a alma em si, ele está vendo, na verdade, isso que eles falam que seria a parte intermediária, né, entre físico e espiritual, né, que seria o perispírito, né. Então, quando você tem a visão do espírito, é na verdade o espírito que está projetando essa parte mais densa dele, que é essa parte intermediária, para que você, com seus olhos do mundo material, consiga visualizar isso, né. Então, até a questão, por exemplo, ali que ele fala que a alma não fica num lugar só, até tem uma parte que ele fala que em pessoas mais geniais, né, mais sábias, a alma se localiza mais na parte da cabeça, né? A gente pode até citar a questão dos chakras, por exemplo, que são canais de energia no corpo humano, né? Então, pode ser que, por exemplo, uma pessoa que tenha uma parte de sabedoria mais desenvolvida, ela acabe canalizando mais energia na parte da cabeça, né? Na parte do cérebro, que seria do corpo físico, e acaba desenvolvendo mais esse chakra, o chakra que é o coronário, né, que fica no topo da cabeça e que seria responsável pela sabedoria, né. Então, apesar de que há pessoas que dizem que na verdade os chakras, né, eles fazem parte desse plano intermediário, né, que seria o perispírito, embora eles possam ter também uma correspondência no plano astral. Então também é uma parte que não vale a pena entrar em profundidade agora, até porque não é esse o tema em questão, né. Bom, agora a gente já entende um pouco mais sobre o que é a alma, né? Lembrando que alma e espírito são a mesma coisa, mas a gente usa a palavra alma para tratar do espírito que está encarnado e espírito quando acontece o desencarne, né? E falar um pouco da volta do espírito à vida espiritual, né? Quando acontece o desencarne, como que é essa transição? No momento que a alma volta a povoar o mundo espiritual, ela não perde nenhuma individualidade, né? Ela mantém a aparência da última encarnação, né? Por causa da questão do perispírito, né? Então ela mantém a aparência que teve na outra encarnação, mas a única coisa que a gente leva, como a gente já sabe, a gente sempre diz, a gente sempre repete, a única coisa que a gente vai levar com nós é o nosso conhecimento, e isso não muda, né? São desejos, anseios e outras coisas que a gente leva além dessa vida. No momento do desencarne, existem processos que a gente vai citar mais pra frente, que são muito complexos, apesar que o desencarne, em certo ponto, é meio que uma libertação, né? A gente se desprende dessa limitação corpórea que a gente tem e passa para um mundo mais avançado, né? Que o mundo espiritual é mais avançado. A gente começa a vislumbrar não só todos os momentos desta vida, mas também os momentos das vidas passadas, e consegue assimilar coisas e entender coisas que a gente não entendia. E quando a gente morre, como o Wellington falou, né, a gente preserva a nossa aparência que nós tínhamos no mundo físico, né, através do nosso perispírito. Então não é que seu espírito, né, a sua alma conserva essa aparência, na verdade é o seu perispírito. Só que conforme você vai passando mais tempo no plano astral, né, seja enquanto você espera o próximo desencarne, ou seja porque você não precisa mais encarnar, o seu perispírito ele vai perdendo a energia dele, né? Até porque ele é algo ligado ao mundo em que nós estamos agora, né? Ao mundo físico. A partir do momento em que você se concentra mais no plano espiritual, você não tem mais necessidade de estar mantendo o perispírito. Então você começa a conseguir ter controle sobre formas que você pode tomar, né? Então o espírito mais superior ele vai conseguir começar a moldar a própria aparência, né? De acordo com a vontade dele, né? Ao contrário de espíritos inferiores que, como ainda vão estar muito ligados à matéria,
não vão ter esse poder, ainda vão estar ligados muito à aparência deles no mundo físico, né? Na última encarnação deles. E quanto à nossa individualidade, mesmo que muita gente diz que ao morrer a gente volta a fazer parte do todo, e por mais que de fato voltamos, não perdemos algumas propriedades que fazem a gente ser único, né? A gente não se mescla. Por exemplo, 2 gotas de água são diferentes de si, mas fazem parte de uma coisa maior, que é o oceano, por exemplo. É o mesmo esquema, o oceano é feito de várias gotas de água, e assim é o plano espiritual, o mundo e o universo como um todo, eu acho, né, Gustavo? Essa ideia de união ao todo é pregada por algumas religiões, por exemplo, que dizem que o espírito perfeito, né, ele vai se tornar tão superior que ele vai se unir a Deus, né, ao todo, ao universo, né. E essa é uma ideia para nós, assim, que somos seres humanos aqui no mundo material, é um pouco assustadora, até porque justamente por causa dessa perda da individualidade, né, a gente não compreende como que isso aconteceria. Será que a gente vai perder nossos pensamentos? A gente não vai mais ter livre-arbítrio? Como é que isso vai funcionar, né? Então, o que o Espiritismo diz é que, na verdade, você não perde essa individualidade. É uma coisa que eu lendo, assim, esse trecho do livro, eu não consigo entender exatamente como que seria, né? Eu não consigo conceber essa ideia. Eu acredito que a maioria das pessoas não consiga, né? A gente tem só uma vaga noção de como seria você fazer parte de um todo e mesmo assim conservar sua individualidade, né? Um tempo atrás, há muito tempo atrás, foi começo do ano, conversando com uma amiga sobre, ela me disse que em algum momento da conversa que talvez somos partes de Deus tendo experiências humanas, por exemplo, né? Eu não sei se isso existe em alguma religião, mas eu achei curioso, de um ponto de vista interessante. Imagine que Deus pegou uma parte dele, tipo, essa parte aqui vai ser o Wellington, jogou na Terra e tipo, só desconheço isso, né? Tô imperfeito porque sou só um pedacinho, e depois de passar por todas as encarnações e tudo, eu acabo voltando a fazer parte dele. Num ponto de vista egoísta, acho que ninguém quer isso, né? Ninguém quer perder a sua identidade. Acho assim que a gente pensa assim, talvez, né, porque a gente faça parte, a gente ainda é imperfeito, né, a gente ainda está no mundo físico, então a gente acha muito importante nossa individualidade, nossas próprias possessões, né, sejam elas físicas e para espíritos mais evoluídos, as nossas ideias, né, então é um pouco assustador realmente. Mas os espíritos, eles garantem que os seres que se unem a Deus, eles passam a ter uma felicidade eterna, né, que seria equivalente ao paraíso dos cristãos, né, que eles citam no livro, né. Então, qualquer Sim. que seja, né, é uma coisa boa, né, embora a gente tenha um pouco de receio. Talvez até assim, como o próprio livro cita, o espírito perfeito, ele se compraz apenas em fazer o bem. Então é isso que ele gosta de fazer. Quando ele chega no ápice da sua evolução, a coisa que ele faz feliz, a coisa que ele gosta de fazer é fazer o bem. É uma coisa tão comum, tipo, todo mundo, depois que você atinge a perfeição, os seus anseios e as coisas que te fazem feliz são exatamente as mesmas do que do teu semelhante. E por isso não tem por que você se dividir, né? Talvez não tem por que você ser um só quando você tem os mesmos anseios e coisas que outro ser, né? Por mais que cada um tenha sua individualidade, cada um tem pensamentos diferentes, você faz parte de um todo, você está ligado com ele. Talvez não se mesclando, como propriamente diz ali no texto, né? Não perde individualidade, não se mescla, mas faz parte do todo, né? Consegue interagir de uma forma, digamos que eu e você temos o pensamento interligado, né? A gente pensa as mesmas coisas, a gente consegue interligar, a gente consegue pensar em coisas diferentes, mas saber o que cada um pensa. Não, faz sentido isso, sim. Até mais pra frente no livro, os espíritos falam, né, que os espíritos extremamente superiores, eles não têm praticamente nenhuma diferença entre eles. A única coisa que eles têm é pensamentos bons e boas intenções, então o bem não tem, o bem é uma coisa só, então não tem tanta diferença de um espírito pro outro, né? Então, realmente, né, você se unir a outro não é algo, você não perde nada, né? Você simplesmente se mescla, é muito estranho, né, imaginar. Muito estranho. Mas, enfim, não adianta a gente ficar pensando muito, porque a gente não vai conseguir entender, eu acho, nessa existência, como que é o final de tudo, né? Até porque somos espíritos ainda muito inferiores e acho que não existe palavra, não existe nada no nosso dicionário, nas outras línguas, que consiga descrever certas coisas que acontecem no final da caminhada, né? É tipo você fazer uma viagem daqui do Brasil até o Japão, você passa por diversos locais, mas se você não chegou nesses locais, você não tem como saber como que é a experiência de estar ali, né? Como que é viver aquilo.
E às vezes você não sabe pôr em palavras como que é vivenciar aquilo. Por isso que, e tanto quanto é isso, quanto sobre definir Deus, é difícil. A gente não consegue definir algo que a gente não presenciou, vivenciou, seja espiritualmente ou fisicamente, né? Até o próprio momento de desencarne, né, segundo os espíritos, você já tem um choque de realidade muito grande, né? Porque você está vivendo aqui há anos, né, no mundo físico e de repente você passa um plano mais sutil e você tem um choque, né? Porque por um lado você tem um certo alívio, né? Porque o espírito em si, enquanto a gente está encarnado, a gente está completamente limitado, assim, de várias maneiras, né? E quando você passa, né, você desencarna e vai para o plano espiritual, você se vê ali livre, né? Tanto liberdade assim de locomoção, liberdade de você pensar numa coisa e aquilo simplesmente acontecer, né? Então você tem uma certa felicidade de finalmente ter se libertado dessa parte densa de você, mas por outro lado você tem aquele choque de, putz, todas as merdas que eu fiz, né? Agora eu vou ter que pagar. Eu fiz merda, né? Não me conscientizei enquanto eu tava na minha encarnação e agora eu vou ter que reencarnar mais uma vez, passar por tudo de novo, corrigir todas as cagadas que eu fiz, né? Então, você tem até relatos de pessoas que ficam tão chocadas, né, na hora do desencarne, né? Isso acontece principalmente quando você tem uma morte muito súbita, né? Mas também acontece com pessoas que eram simplesmente muito ligadas a coisas materiais, né? Pessoas que só pensavam em bens materiais e não cuidaram da sua vida espiritual ou da sua própria inteligência, desenvolvimento moral, e só se preocuparam com dinheiro e bens, né? Na hora que elas desencarnam, tudo aquilo desaparece, tudo aquilo perde o valor, e o choque é tão grande que elas não conseguem nem conceber a ideia de estar mortas. Então elas continuam vagando por aí e sem entender direito o que aconteceu. E até existem relatos de pessoas que sentem os vermes devorarem elas enquanto elas estão no caixão, né? O que teoricamente assim não teria lógica, porque o corpo já se desprendeu completamente, mas o dessas pessoas ficou tão ligado à matéria que essa parte intermediária, né, esse perispírito, ele ainda tem um laço com o corpo físico e por isso eles sentem algumas dores, né, os vermes devorando a carne do corpo físico, né. Acho que não precisa estar tão, tipo, a gente fala de estar muito espiritualizado, né? Mas não precisa ser tão espiritualizado. Eu acredito que a gente ter ciência, como por exemplo, eu e você temos ciência de que a gente vai desencarnar, a gente vai se tornar espírito, né? A gente vai voltar para o mundo espiritual. Acho que ter ciência disso talvez seja já um passo muito, muito à frente do que, por exemplo, alguém que não tem ciência, né? Tipo, digamos uma pessoa que acredita no céu e inferno, né? Sabe que vai ser desse plano, mas não sabe que vai para o mundo espiritual. E por isso acontece essas ligações, né? Agora, imagina, tipo, quando a gente desencarnar, se for algo súbito, claro que no começo vai ser desnorteante, a gente não vai entender o que aconteceu, mas não vai demorar muito pra gente recobrar a consciência de, putz, eu não tô conseguindo interagir com as pessoas não estão me vendo, então eu sei que eu não tô encarnado mais, né? Tô no mundo dos espíritos já. Tem uma das perguntas do livro que o Kardec ele pergunta, né, para os espíritos, porque eles estão falando, né, sobre essa questão de não conseguir aceitar o desencarne, né, e tal. E aí o Kardec pergunta, né, mas e simplesmente a pessoa ter conhecimento da religião espírita, por exemplo, isso já ajuda ela a entender o desencarne dela melhor? Aí eles falam sim, com certeza, né? Só o fato de você ter conhecimento de que existe reencarnação, que existe o mundo espiritual, você já tem muito mais facilidade de lidar com o fato de você ter se desprendido do mundo físico. Eu acho que nesse caso, o que vai talvez prender a gente não é nem não é a ciência ou não, né? Não é tipo, não entendi o que aconteceu. A gente entende o que acontece, mas o que vai prender a gente vai ser o quanto a gente quer ou não ficar aqui, né? Talvez a saudade de um ente querido, talvez ser muito materialista mesmo. É engraçado a pessoa, tipo, eu não consigo falar estou espiritualizado e sou materialista, porque são coisas totalmente opostas, né? Sim. Mas tem muita gente que busca ter conhecimentos ocultistas e continua gostando bastante de coisas materiais. Eu ainda tô lutando pra me desprender dessa questão materialista, né? Mesmo conhecendo bastante coisa do espiritismo e bastante coisa ocultista, eu ainda preciso me desprender muito do materialismo. São as nossas provações, né? É justamente para isso que a gente está aqui, para aprender justamente essas questões, né? Para aprender que essa é uma existência temporária, né? A gente foi mandado para cá
para filtrar aquilo que é importante a longo prazo e aquilo que é só temporário. Outra coisa que os espíritos disseram é que muitas vezes a alma, quando ela percebe que tá desencarnando, ela busca esse desencarne, né? Tipo, quando ela percebe que tá finando a vida. Porque realmente é uma libertação, como a gente citou anteriormente. Além disso, as pessoas que praticam muito mal e coisas muito ruins, de maneira geral, acabam sentindo muita vergonha. Porque isso significa que você falhou, né? Você foi enviado à encarnação com o objetivo de ser melhor. Então, quando você desencarna e você vê que você não conseguiu atingir esse objetivo, você sente muita vergonha de você mesmo, né? Eu acho que, de modo geral, mesmo que a gente não faça coisas ruins, a gente vai acabar se envergonhando de talvez não ter atingido tudo que a gente prometeu que atingiria, ou não ter passado por tudo que a gente deveria ter passado. Isso atrasa... como o Espiritismo deixa claro, a gente não regressa, a gente sempre evolui. Ou a gente pode ter passado uma vida toda estagnado, mas a gente não vai para trás, a gente fica no mesmo lugar ou vai para frente. E passar por uma vida inteira, viver, sei lá, 70, 80 anos, e desencarnar, e descobrir que tu não fez nada do que tu deveria ter feito, deve ser muito, muito vergonhoso, deve ser muito frustrante. Agora, o Livro dos Espíritos, ele tem 2 capítulos destinados a um tema chamado pluralidade das existências, né? Então, nessa primeira parte que ele vai falar sobre isso, né, a gente tem a questão da encarnação novamente, né? A gente falou sobre o que é a encarnação e sobre o momento do desencarne, né, o que acontece. Mas então, beleza, você desencarnou e você percebeu que fez só 50% do que você queria, fez muita coisa ruim e precisa consertar, e lá vai você para encarnar de novo. Ou em outra hipótese, você percebeu que fez tudo certo, fez até mais do que tinha pensado que ia fazer, mas você ainda tem objetivos a cumprir, ainda tem preços a pagar de coisas do passado, e você precisa encarnar de novo. Então, aí a gente passa ao que é, de fato, a reencarnação, né? Você encarna novamente. E é legal tratar... A gente tá encarnado, mas a gente trata como reencarnação. Por que reencarnação, né? É muito provável que estando nós na fase que estamos da vida e como espíritos, temos passado por infinitas e incontáveis encarnações. Elas são assim, a gente não consegue contar quantas a gente teve. Pelo menos não no plano terreno, né? É um número imensurável, assim. Passamos por tanta coisa em tantos bilhões de anos que não precisamos nem ideia de tudo que é, né? Todo o conhecimento que a gente acabou reunindo. Pra gente chegar onde a gente chegou, por exemplo, nós que estamos aqui somos pessoas relativamente boas, temos uma moral e uma ética um pouco mais evoluída, né? Digamos, sabemos que matar alguém é uma coisa ruim, sabemos que roubar é uma coisa ruim e evitamos fazer isso e rejeitamos isso a todo custo. Pra gente ter essa ciência, a gente passou por muita coisa. E mesmo assim, para conseguirmos essa purificação, passamos por incontáveis, infindáveis novas reencarnações. Quando o espírito alcança a pureza, a gente fica livre, o espírito puro, ele vai estar ajudando os outros. Mas no nosso caso, quando a gente desencarna, a gente acaba, como o Gustavo citou, tendo que voltar para resolver problemas passados e problemas novos que a gente vai acabar criando. E tudo isso, né, é para executar a lei, né, que no caso não é chamada desse modo no Livro dos Espíritos, né, mas a gente conhece hoje como lei do karma, né? Então qualquer coisa que você fez vai gerar consequências, né? E você vai ter que pagar por elas, sejam consequências boas, você vai receber os frutos, e consequências ruins, você vai ter que pagar o preço de ter prejudicado outras pessoas, por exemplo, né? Ou muitas vezes apenas ter prejudicado a si mesmo, você vai ter que compensar isso de alguma forma, seja nessa existência, seja na próxima, ou seja daqui 3 ou 4. Em algum momento, e justamente a infinidade de reencarnações é justamente para isso, né? Porque se você só tivesse uma vez, imagine Deus ia quebrar a cabeça para tentar colocar tudo encaixado ao mesmo tempo, né? Então, nesse infinitude de existências, você pode encaixar as peças e fazer as coisas irem se ajustando com o tempo, né? E se você está se perguntando por que então não uma vida longa de milhares de anos, a experiência, por exemplo, no corpo masculino e no corpo feminino são diferentes, né? A experiência como uma criança na África e uma criança aqui no Brasil é diferente. Então não tem como numa vida só você ser uma criança na África e ser uma criança no Brasil, né? Uma vida só, uma existência só. Por isso
troca de experiências ao longo do tempo. E um exemplo que eu gosto de citar sobre essa questão da justiça e do karma que o Gustavo falou, imagina assim, que durante a vida você foi uma pessoa egoísta e você nunca ajudou quem precisou. Tipo, uma pessoa chegou até você faminta e você não deu comida. Numa próxima existência você vai passar fome para entender o quão ruim isso é e entender que você deve ajudar quando você tem condições de ajudar. É um exemplo. Isso sem falar que, né, você falou sobre diferentes encarnações em situações diferentes, né, na Terra. Mas a gente também tem a possibilidade de estar encarnando em outro planeta. No nosso caso, é mais comum, né, como nós já estamos na Terra, nós passarmos a um planeta que seja um pouco superior à Terra, né? Porque como o Wellington falou agora há pouco, no Espiritismo tem-se a crença, né, de que nós não regredimos, né? Então não vamos voltar para um planeta inferior à Terra, porque isso não nos agregaria nada, apesar de que os Espíritos deixam claro que, em casos específicos, isso sim pode ocorrer, mas é muito raro. Então é mais comum que quando nós se tornarmos mais perfeitos, assim, por assim dizer, né, a gente vai ter... Bom, a gente aprendeu tudo que já podia aprender na Terra, vamos agora para outro planeta aprender coisas um pouco diferentes, vivências diferentes, né, para nos tornarmos ainda mais perfeitos, né, nos encaminharmos para mais próximo da perfeição. Lembrando que existem vários planetas do mesmo nível. Por exemplo, existem planetas não iguais à Terra, não são da mesma, talvez não da mesma forma, né? Talvez a gente não é humano como a gente é aqui, mas o nível daquele planeta, em questão de evolução espiritual, é o mesmo que o da Terra. E estar naquele planeta ou estar aqui na Terra vai proporcionar experiências semelhantes. Por isso que acontece essa troca de um planeta para outro, né, de um globo para outro, porque todos os globos são habitados. E eu falei, né, que é muito difícil de acontecer de um espírito ir para o mundo inferior, né, ao estado em que ele está. Porém, a gente tem exemplos aqui no nosso próprio planeta, né, de seres iluminados, né. Vamos pegar aí, por exemplo, Jesus, que com certeza era um espírito muito superior aos outros da sua época, né, e até da época atual. E ele veio para cá. Por que um espírito superior como ele voltou para a Terra? Na verdade, ele não precisava voltar. Porém, na intenção dele, né, na missão que os espíritos têm de fazer o bem, ele veio para cá, reencarnou para poder ajudar as pessoas, né, para poder passar uma mensagem que iria ajudar as pessoas com o passar do tempo, né, tanto que a gente vê até hoje, os ensinamentos dele persistem até hoje, e isso foi feito com a intenção de ajudar a humanidade a progredir como um todo, porque essa é a grande missão dos espíritos, né, fazer com que todos os outros espíritos consigam progredir assim como eles. Ao contrário dos espíritos inferiores que querem que todo mundo fique na merda igual eles, os espíritos superiores gostariam que todos usufruíssem da felicidade eterna, né? Então eles têm essa missão, né, de fazer o bem, sem olhar a quem, né? Sim, e é interessante, usando a Bíblia como exemplo, que antes de Jesus vir no Velho Testamento, Deus é muito mais impiedoso, né? Ele participa de guerras, ele é muito mais mal, entre aspas. E quando Jesus vem para ser um exemplo, como a gente deve ser como Jesus foi, talvez como o Buda foi, eles são exemplos, né? É muito mais amoroso, é muito mais voltado para o amor, para amar a todos como ama a si mesmo, como ele mesmo fala, né? Eu acho que esse ponto de convergência de várias religiões no amor é muito interessante, que tudo está no ato de amar, sem esperar nada em troca. Não é caridade, não sei se eu posso falar isso, mas enfim, digamos um estabelecimento que ajuda entidades, muitas vezes ajuda na intenção de obter lucro com isso. E não é esse tipo de caridade que o Espiritismo trata, né? Mas sim do amor sem precedentes. Eu me dou para o outro poder evoluir sem esperar que aquela outra pessoa devolva algo para mim. E acho que o ser humano não tá muito perto de conseguir isso, né? Talvez existam algumas pessoas ao mundo afora, e deve existir, são 7 bilhões, que consigam fazer isso. Não sei se tu consegue, mas geralmente quando a gente dá algo, a gente acaba esperando que venha algum retorno. E se não vem, a gente se frustra com isso. Então, a gente falou dessa questão de outros mundos, né? A gente poder reencarnar em outros mundos, né? Então, bom, né? Você já deve ter pensado, né? Então, significa que existe vida em outros mundos, né? E realmente, de fato, né? Existe vida em outros mundos. Mas, então isso justificaria todos os relatos ufológicos que a gente tem, por exemplo? Sim e não, né? De certa forma. Porque
segundo os espíritos, a vida nesses outros planetas, ou ela é muito densa, mais densa, né, que o nosso plano e nós não conseguimos entrar em contato com isso, ou ela é mais sutil e da mesma forma nós não conseguimos entrar em contato com isso, né? Existem planetas que são habitados somente no plano astral, por exemplo, e então não existe meios da gente encontrar vida naquele planeta. A gente pode enviar todas as naves que for e varrer o planeta inteiro, a gente não vai encontrar justamente porque está em outro plano. Não tem como a gente entrar em contato com isso de uma forma simples. Então, né, existe esse sistema, né, que é citado também não só no Espiritismo, mas é citado também na Teosofia, né, justificando que é por isso que a gente nunca encontrou indícios de vida em outro planeta. Existem algumas pessoas que especulam e talvez tenham contato com espíritos que nos próximos anos, talvez a gente tenha a oportunidade de vivenciar isso. O ser humano vai começar a conseguir ter contato com seres de outros planetas, né? E talvez esses seres que venham até nós e se mostrem para nós sejam um pouco ou do mesmo nível que a Terra ou um pouco mais evoluídos, né? Tecnologicamente, pelo menos, né? Ter tecnologia não significa que a gente evolui espiritualmente, né? Então, se outro planeta tem uma nave que é capaz de trazer eles até a Terra, não significa que eles são mais evoluídos que nós por ter essa nave. Só tecnologicamente, não significa que espiritualmente sim, né? Mas enfim, voltando ao tema de evolução espiritual, a Terra em si já foi muito mais grosseira, e essa grosseria que a gente chama é no sentido de ser menos evoluído espiritualmente, né? Ser mais animalizado. A Terra, ela foi muito mais do que é hoje. A raça humana substitui raças inferiores e alguns animais. E conforme vamos nos tornando mais evoluídos, o planeta também começa a evoluir. E vai chegar no momento que a Terra vai ser um paraíso e a raça humana provavelmente vai ser substituída por seres corpóreos menos grotescos que os humanos. Nossos corpos, como conhecemos hoje, no futuro não serão assim. Serão menos animalizados e mais ligados ao espírito. Que, por exemplo, um espírito não precisa comer, não precisa beber, não precisa fazer xixi, não precisa fazer cocô, nada. Isso se dá porque o espírito está conectado à energia universal, talvez, né? Não sei se eu estou seguindo a linha de raciocínio correta. E nosso corpo vai necessitar menos disso, vai sentir menos mudanças climáticas, vai sentir menos doenças, coisas que vão acontecer com a evolução da humanidade. Inclusive, disse que a Terra, nos próximos 1000 anos, vai deixar de ser um planeta de penitência para ser um planeta mais de evolução, né? Mais espiritual. É uma das consequências, talvez, da pandemia também, que muitas pessoas têm dito. A tendência é os planetas realmente, assim como os espíritos progridem, os planetas também vão progredir. A gente não sabe como que os espíritos são criados, né? Acho que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, eu tendo a acreditar que os espíritos inferiores nunca vão deixar de existir, porque eles estão sempre nascendo o tempo todo, estão sendo gerados. Então, meio que o progresso ele é infinito, se você parar para pensar, né? Porque por mais que nós um dia vamos chegar à perfeição, no momento em que nós chegarmos à perfeição, vão ter outros espíritos que vão estar nascendo, vão ser o mais imperfeito possível, né? Então, alguns mundos como a Terra vão progredir, outros mundos vão nascer e vão ser completamente separados para esses espíritos imperfeitos. Então é um sistema que, ao que tudo indica, é algo infinito mesmo. Dizem que a criação nunca cessa, né? Deus está sempre em movimento, sempre criando novos mundos, novos espíritos, novos universos. Uma pergunta, falando em criação, né, no nascimento do espírito, que eu não consigo entender, talvez você tenha a resposta, Gustavo, não sei, é o porquê. Por que que Deus criou tudo? Por que existe tudo que existe? Eu sei que deve ter algum motivo. Nada é em vão. Nada é por acaso. Então tem algum motivo. Eles já me disseram que é por amor. Mas eu contesto isso porque eu acho que ninguém que ama vai querer ver alguém. Tipo, que Deus cria inferior e fazer toda essa experiência de milhares de anos sofrendo e tendo penitência e tudo mais, fazendo a gente sofrer, passar por doença, por coisa ruim. Não acho que Deus ia querer ver a gente assim. E talvez Ele queira que a gente ganhe a perfeição por mérito. Mas aí eu não entendo por que Deus me criou. Por que Deus fez a minha alma existir? Se antes da existência eu não sentia falta disso. Eu não conseguia pensar. Não tinha por que eu existir. Ou porque Ele já não te criou perfeito, né? Então, exatamente. Isso, né? Essa é a única dúvida que eu tenho, que o Espiritismo não conseguiu me sanar ainda. Então, se alguém que tá ouvindo sabe, ou se tiver alguma raciocínio diferente e quiser entrar em contato, eu ficaria muito grato.
Essa é uma pergunta que tanto você como quem está ouvindo, se está se questionando isso, a gente já pode adiantar que o espiritismo não dá uma resposta para isso. Os espíritos, eles são muito evasivos, né? Quando são perguntados sobre questões de por que X ou por que Y, eles sempre falam que nós não conseguimos compreender porque nós estamos num plano muito grosseiro e etc, etc. E eles nunca dão respostas para esse tipo de coisa. Então, o que me leva a crer que nem eles sabem, na verdade, né? Tanto que eles mesmos falam que eles não sabem como que eles foram criados. Então, lógico que eles não sabem porquê também. Se você não sabe como, você não sabe porquê. É uma resposta que no Espiritismo nós não vamos encontrar, né? A gente simplesmente precisa ter fé de que Deus achou que assim seria melhor. Mas eu tenho certeza que se a gente começar a enveredar por outras religiões, a gente vai achar respostas sobre isso, né? Então, quem sabe aí no futuro, quando a gente fala de uma religião diferente dessas que a gente conhece mais, que são mais populares, né? Talvez a gente encontre uma resposta para isso, né? O objetivo do podcast é esse mesmo, né? A gente ir explorando e encontrando respostas para coisas que a gente ainda não conhece. Dando continuidade na questão de todos os globos serem habitados, o planeta Terra, dentro do Sistema Solar, ele é um dos mais baixos de evolução física e moral. O mais inferior de todos é Marte, e o mais superior, de acordo com o que eles dizem, é Júpiter, né? E Júpiter são seres com maior proximidade de perfeição dentro do Sistema Solar. Muitas personalidades terráqueas que são conhecidas já encarnaram em Júpiter e voltaram aqui em missão. Isso eles não dizem quem. Acredito que talvez sejam filósofos e pensadores do gênero que ajudaram a humanidade a evoluir moralmente. Mas não se sabe quem, né? Eles não deixam especificado quem são essas pessoas. E muitos são mais evoluídos, mas mesmo assim são ignorados da Terra. Isso é comum, né? Digamos, talvez a gente pode ser tão evoluído e as pessoas não dão bola pra gente. E é normal acontecer isso também, né? Às vezes a luz, onde tem muita escuridão, pode ser negligenciada, né? Porque é diferente. Então, por que na escuridão eu vou querer a luz? Tá tudo escuro, né? A gente acaba achando estranho a luz. A gente acaba achando estranho a beleza, a bondade que emana dali. Por mais que a gente às vezes sente que é alguma coisa boa, a gente acaba recusando por ser egoísta, por ser humano, por ser carnal. Outra coisa que é interessante ressaltar, quando a gente é criança, a gente é mais bobinho, né? E a gente vai adquirindo conhecimento conforme passa o tempo e se tornando cada vez mais maduro. Isso não significa que o espírito que está na criança é menos evoluído do que o espírito que está no pai da criança ou na mãe. O espírito, quando nasce, ele é desprovido de algumas ciências, né? Quando a gente é criança, a gente acaba não conhecendo tudo que o espírito é capaz de fazer no plano terreno. E conforme a gente vai passando o tempo, a gente consegue assimilar melhor as coisas. Isso vai retornando para nós alguns conhecimentos e algumas ciências que antes a gente não conseguia acessar por estar talvez muito desnorteado pela reencarnação ter sido tão recente. Mesmo que em crianças, até os 7 anos, se eu não me engano, ela tem mais ligação ao mundo espiritual, isso não quer dizer que a gente vai preservar as propriedades das vidas passadas, né? A gente precisa desenvolvê-las nessa nova existência. Por mais que elas estão presentes em nós, a gente vai ter que desenvolver. As paixões são um sinal de desenvolvimento, mas isso não significa que a gente está próximo da perfeição. Essas paixões são sentimentos mais diversos, como amor, ódio, orgulho, empatia, entre outros, né? Acho que as paixões boas, quanto mais a gente sente elas, mais próximo a gente está dessa perfeição, talvez, né? Ou pelo menos de atingir o ápice nesse plano terreno. Até você falou essa questão das crianças, é interessante a gente comentar, né? Que a criança vem para cá, ela ainda vai demorar muitos anos, né, para desenvolver as suas faculdades físicas, né, para poder começar a exercer de fato funções no nosso planeta, né? E daí muita gente se pergunta, pô, mas então qual o sentido dessas crianças, né, na visão do espiritismo, né, que vêm para cá e morrem quando ainda são bebês ou quando têm 5, 6 anos, né, por exemplo? Se elas não fizeram nada no planeta, elas nem puderam usufruir, né, das faculdades dela, né? Qual que seria o significado disso, né? Então a gente tem duas explicações, né? A primeira delas seria que os pais dela, né, veio para cá nesse planeta para justamente passar por uma prova onde ele tem que superar a morte de um filho, né? Não vamos entrar no mérito de por que essa prova, né? Vamos pressupor, né, que
era necessário por causa de algo que aconteceu em outra existência, né? Ele tinha que vir para cá e tinha que sofrer com isso, porque assim ele ia aprender algo que ele precisava aprender para se desenvolver. E outra questão é que pode também ser uma prova para a criança em si, né? Eles citam a questão do suicida, né? A criança, numa existência passada, ela acabou se suicidando, né? Interrompendo sua existência, que, por exemplo, deveria ter durado mais uns 3 ou 4 anos, né? E o cara foi lá e interrompeu antes do tempo, então ele vai lá e reencarna e fica só 3 ou 4 anos nesse planeta para compensar aquele tempo que ele perdeu, né? É algo que não faz tanto sentido, porque ele vai vir com faculdades completamente diferentes, né? Mas que faz sentido se você pensar que ele veio para ter uma punição mesmo, né? Veio para cá para perder tempo, né? Porque não vai conseguir fazer nada, né? Como criança, não vai conseguir se desenvolver muito. E foi uma punição, né? Por ele ter interrompido uma existência anterior dele. Às vezes a pessoa vai... Nesses 4 anos ela pode sofrer muito, né? Sim. Pode... Inclusive os espíritos dizem que tu tirar a tua vida é bem pior do que tu aguentar as provações, né? Pode vir nesses 4 anos aí que tu faltou, entre aspas, né? Tu não completou na vida passada. Tu sofreu um monte, passar fome, passar frio, tudo pra lembrar que você não tem um poder sobre a vida, né? A gente vive, a gente consegue tirar a morte, a gente consegue matar fisicamente, mas a nossa alma é eterna, não tem como destruir ela. Então, talvez esses 4 anos sejam justamente como o Gustavo falou, pra relembrar esses aspectos. Outra coisa que é legal você ter ciência, se você quer entrar nesse mundo do espiritismo, é que nesse plano que a gente tá agora na Terra, a gente não vai conseguir atingir a perfeição absoluta. Então a gente consiga evoluir tanto no plano terreno que ao desencarnar a gente vai para um plano muito superior. Mas a gente não consegue atingir a perfeição, porque a gente é muito carnal ainda na Terra. É muito limitado, a gente não consegue pensar em certas coisas e vivenciar certas coisas que são necessárias para atingir essa perfeição. Até essas pessoas que a gente considera como modelos assim na Terra, é muito possível que sejam espíritos superiores que vieram para cá em alguma missão, né, para encarnar em um mundo inferior. Não significa que são pessoas, né, que atingiram um grau de perfeição ainda na Terra, né? São pessoas Exatamente. que já vieram para cá com um certo conhecimento, né? Outro ponto interessante é que quando a gente encarna, a gente ainda tem ligação com pessoas que a gente era parente ou muito amigo de outras encarnações, né? Então, a pessoa que é seu pai ou sua mãe, por exemplo, pode ter sido sua filha, sua avó ou sua melhor amiga numa existência passada, né? Por exemplo, esses laços, eles se prolongam, né, através das existências justamente por causa da questão das afinidades dos espíritos, né? E até tem um caso que tanto eu como o Wellington achamos bem curiosos, né, quando a gente viu, que é dos gêmeos siameses, né? Que o livro dos espíritos fala, né, que essas pessoas que nascem como gêmeos siameses continuam sendo 2 espíritos, um animando cada corpo, né, só que está ligado ali, né, tá ligado por algum órgão, né, qualquer que seja, e são pessoas que eram muito, muito ligadas numa vida passada, e elas eram tão ligadas que acabaram encarnando num corpo ligado também, né, que é algo muito bizarro, né, de você pensar, mas que até faz sentido, né, dentro do espiritismo. E eu dei uma pesquisada sobre como que os espíritas modernos encaram essa questão, e é algo totalmente oposto. Eu vi alguns textos espíritas, né, que falam que na verdade gêmeos siameses são pessoas que se odiavam tanto, mas tanto numa vida passada, que Deus colocou elas para reencarnar juntas, né, e compartilhando o mesmo corpo, né, digamos, né, estando ligadas, né, pelo corpo, para aprenderem a conviver juntas, né, para aprender a respeitar, né, o outro de uma maneira um pouco mais drástica, né. Então são visões diferentes, né, do espiritismo original e das coisas que se desenvolveram depois. Eu acho que talvez as duas coisas fazem sentido. Porque se você é tão ligado a ponto de depender da outra pessoa, você fica junto com ela no mesmo corpo. Pra aprender Aprender que não é tão legal assim ser tão ligado. Porque isso de nascer esses gêmeos siameses vai gerar diversos problemas depois, né? Sim. E você entende que tá tão ligado assim não é uma coisa boa. Ao mesmo tempo que se você odiava aquela pessoa, você tá no mesmo corpo e tem que superar os mesmos desafios, você vai conseguir entender o lado dela também. E a outra, o lado seu. Isso ajuda as pessoas a se compreenderem melhor. Uma coisa também que é interessante sobre essa questão de odiar o outro, por exemplo, se você e sua mãe não se dão muito bem, se ela, e tudo mais, é muito provável que na vida passada vocês também se odiavam.
E principalmente, talvez a sua mãe te odiasse. E nessa vida você veio como filho pra ela aprender a te amar. É uma coisa que também já vi muitos espíritas dizendo. Perfeito. E existem muitos relatos de reencarnação pelo mundo. Como o Gustavo citou anteriormente, né? Que a gente está muito ligado a, quando criança, às vidas passadas. Existem muitos relatos pelo mundo de crianças que ao passarem por certos locais, relembram de como morreram, relembram de estarem ali, de verem coisas. Muitas crianças, principalmente da Segunda Guerra, lembram da Segunda Guerra, lembram de pessoas da equipe da Segunda Guerra. Então acho que se você, a gente pode deixar o link de algum relato, mas se você pesquisar pelo Google, você vai encontrar inúmeros casos de crianças que relembram da vida passada. Só para finalizar essa parte da pluralidade das existências, acho que é interessante a gente falar, né? Se você veio para esse mundo para passar por provas, para passar por expiação, para passar por dificuldades. Se você teve uma vida até agora que foi muito simples, tudo chegou até você de um jeito muito fácil, você nunca passou por dificuldade por nada, então comece a pensar que você não está enxergando alguma coisa está sendo feita errada. Que ninguém vem para a Terra, especificamente para esse planeta, que é um planeta de expiação, para só usufruir de coisas boas. Então, alguma coisa você não está vendo, alguma coisa que você precisa aprender, você está falhando em aprender. Então, sempre tem o tempo de você consertar, que é muito melhor do que você ter que repetir anos e anos de reencarnação. Sim, e não precisa ficar com medo, né? Às vezes a gente passou por expiação e não se ligou que passou, né? Pode ter acontecido também, tipo, a pessoa passou por coisas ruins quando era mais nova e tal, e não se ligou que isso foi uma coisa que você deveria ter aprendido com ela, né? Digamos que você perdeu alguém, digamos que você passou por alguma situação ruim, por alguma doença. Essas coisas que a gente passa que são negativas são provas e expiações, coisas que fazem a gente sofrer. Então, talvez não seja só sobre você se ligar que vai vir alguma coisa adiante, mas pensa no que passou, nas coisas que você viveu já, que você deveria ter dado mais atenção, talvez. Só para finalizar e contextualizar um ponto a favor, um ponto que eu concordo, do porquê da pluralidade da existência, citando Pitágoras como exemplo. Ele não foi autor do sistema de metempsicose, não sei se eu pronunciei corretamente, mas é um termo genérico que é muito pouco conhecido para denominar essa transmigração de alma de um corpo para o outro, né? Esse algo foi retirado de filósofos indígenas egípcios que tiveram muito tempo antes do Pitágoras. E essa crença é aceita por diversos homens de alto escalão, no mundo afora. Quando as pessoas perguntam por que essas crenças se desenvolveram, quando você pensa lá no começo da vida, foi por intuição ou foi dito através de uma comunicação com o outro lado? E o capítulo defende justamente isso, que muitas vezes não é só uma nova ideia, mas o espiritismo em si e a reencarnação são coisas que estão intrínsecas em nós, e por isso é muito mais fácil acreditar nelas do que em coisas diferentes. O espiritismo não é uma religião, mas sim uma doutrina e uma ciência que busca estudar o mundo espiritual. E por ser uma ciência, quando uma ciência, uma teoria, ela é provada cientificamente, ela permanece cientificamente ok, e quando ela é refutada dentro da ciência, ela é removida completamente e esquecida. Muito poucos são os que continuam acreditando nela. E o espiritismo é isso, e por isso que ele conseguiu permanecer por muito tempo até os dias atuais, sem ser completamente refutado pela ciência. Ele é mais recente que as outras religiões, claro, mas não é difícil contestar o espiritismo quando você não tem muitas provas contra ele. E claro que não existem tantas provas a favor, mas nesse caso, citando o que o livro mesmo diz no começo, na introdução, se uma coisa for refutada pela ciência humana, essa coisa deve ser removida da doutrina espírita, porque o ser humano tem capacidade de aprender por si só. Se removermos todo esse crédito da teoria, ignorarmos ela completamente e colocarmos tudo num terreno neutro, onde tem 50% de chance de você reencarnar e 50% de não, imagina você, qual coisa é mais justa, natural e que faz sentido para a natureza? Que você reencarne ou que você não reencarne? Que você tenha novas oportunidades de evoluir ou que você tenha só uma oportunidade? Imagina o que faz mais sentido. E, enfim, não vou me estender muito nisso, né? Que é só para finalizar aqui o capítulo. E para você se perguntar e questionar qual coisa é mais justa, reencarnar ou não. Essa fica aí a questão para você refletir depois que eu vi esse episódio.
E, enfim, vamos dar sequência. Vamos entrar agora no capítulo 6. Esse capítulo 6 ele fala inteiramente sobre a vida dos espíritos. Vamos esquecer que existe... Não vai dar pra gente esquecer que existe, né, um mundo material, porque muitas relações entre os espíritos são por causa do mundo material também. Então, esse capítulo vai explicar mais ou menos como que funciona o fluxo, né, a logística do mundo astral, o mundo espiritual, né? Então, a gente sabe que entre a encarnação, entre um desencarne e a encarnação e a próxima encarnação, nós temos um período em que o espírito vai ficar no mundo espiritual, né? E o que esse capítulo vai fazer é dizer o que acontece, né, com o espírito justamente nesse período. A primeira coisa é que a gente tem que considerar quanto tempo que um espírito fica esperando a próxima encarnação. Então a gente tem várias questões aqui que vão influenciar isso. O espírito pode ser que ele precise ficar muito tempo lá refletindo sobre o que aconteceu, né? Principalmente se ele for muito ligado à matéria, ele vai precisar de muito tempo para assimilar e para refletir sobre os erros dele, para definir o que ele quer fazer na próxima encarnação, né? Como é que ele vai corrigir tudo isso e tal. Então ele vai ficar mais tempo. Já espíritos que são um pouco mais resolvidos assim, eles vão chegar, já vão ver ali, falta fazer tal coisa, então já quero voltar numa nova encarnação para já resolver isso, né? Então vai do desenvolvimento de cada espírito nessa questão. Entrando num novo tema já, que são os mundos transitórios. São mundos que servem como parada, um pit stop antes de você chegar na Terra. Ou tipo, você saiu da Terra, foi para o mundo espiritual, vai para outro mundo, e nesse meio termo você para em algum lugar. Para contextualizar melhor, imagina que uma ave, no seu processo migratório, se desloca da Austrália para as Filipinas. Mas por esse caminho ser muito longo, ele faz um repouso na Indonésia. A Indonésia, nesse caso, seria um mundo transitório. Ele é meio que neutro, e nesse mundo os espíritos podem descansar, podem aprender algumas coisas, enfim, eles estão livres para se movimentar. Existem diversos mundos. Como já foi citado anteriormente, todos os mundos são habitáveis. Por isso que, agora ressaltando a ideia de que existem outras pessoas, né? Outras pessoas, de que existem outros seres por aí, a ideia da ufologia, né? Seria ridículo. Agora pensa assim, pensa comigo. Milhares de planetas, estrelas, galáxias, num universo que a gente não consegue visualizar por completo. É imenso, é enorme, é absurdamente grande. Você é assim, como diz o Cortella, você é o vice-treco do subtroço. Você é um nada perante a imensidão do universo. O ser humano, no seu egoísmo, achar que só existe vida aqui na Terra é ridículo. Chega a ser engraçado, né? Será que Deus criou o ser humano e todo o resto para o ser humano ver e observar? É engraçado até. Mas enfim, voltando ao assunto. Nesses mundos de transição, como eu já citei, o espírito pode evoluir ou não, e ele permanece ali pelo tempo que for preciso até que ele esteja preparado para a encarnação. E aí você pode se perguntar, mas como, né, o que o espírito preserva da vida anterior dele, né, na questão emocional, por exemplo. Então, claro, essas emoções que a gente sente, elas são um pouco por causa do corpo físico, mas muito por causa do corpo espiritual, né? Então, você ainda vai sentir amor, você ainda vai sentir ódio e todo o espectro de emoções quando você estiver no mundo espiritual. Só que, claro, isso tudo vai ser intensificado, porque você vai estar num plano que tem muito mais possibilidades do que o que a gente está hoje, né? Então, os sentimentos bons vão ser muito mais fortes e sentimentos ruins também, né? É uma dimensão diferente da nossa, né? Então é um pouco difícil da gente compreender esse tipo de coisa. Até outra questão interessante, né, é que as faculdades, né, dos sentidos, né? Por exemplo, o espírito, ele não enxerga com os olhos, assim, igual a gente, né? Ele vai estar no plano espiritual e vai conseguir enxergar para todos os lados, né? Tipo, ele não precisa focar a visão dele numa coisa só. Ele simplesmente está num local e ele consegue ver tudo ao redor dele. Ele não precisa de um órgão para ver isso. Ele simplesmente é uma forma que consegue visualizar tudo ao seu redor. É um pouco difícil de compreender. E a mesma forma, a audição dele. Alguém não precisa chegar perto dele para ele ouvir. Vai pegar as coisas assim no ar.
O plano astral ele é fluido, assim, por assim dizer, né? Você não precisa estar num ponto específico, até porque você se locomove, né, através do pensamento. A gente já falou sobre isso até no último episódio sobre o livro dos espíritos, né? Você pensa e o espírito simplesmente ele vai para o lugar que você pensa. Tipo, você não se transporta, você simplesmente aparece. Então é algo totalmente diferente assim do nosso plano e até um pouco difícil para a gente assimilar tudo isso, mas a gente, com nossas palavras limitadas, a gente tenta explicar mais ou menos como é que funciona. É tipo um teletransporte, né? Diferente de hoje, que a gente tem que pegar um carro, tem que pegar um avião, o espírito simplesmente se teletransporta pro lugar que ele quer. E não cansa fazendo isso, né? Não precisa nem entrar numa máquina, digamos. Você só, tipo, agora eu quero estar na Malásia, já estou na Malásia. Pronto. É assim. Uma coisa interessante é que talvez você fique puto, né? Porque, tipo, a sua vida é basicamente uma escolha de quando você está no plano espiritual. Através do nosso livre-arbítrio, eu acho que a maioria das pessoas aqui encarnadas na Terra, pelo menos, né? Por isso que o livro trata dessa forma. Nem todos os espíritos mais inferiores que nós, por exemplo, não têm capacidade de escolher o que vão fazer, porque, óbvio, vão escolher o caminho mais fácil. Mas nós, que já temos um pouco de pensamento, mesmo sendo ainda muito animalizados, podemos escolher quais tipos de provas queremos passar nessa encarnação. Isso para poder resolver coisas. Se não formos bem-sucedidos, vamos acabar reencarnando e passando por novas provas até que a gente consiga concluir um objetivo próprio. A gente estabeleceu. Tipo, nessa vida eu quero ajudar pessoas famintas, por exemplo. Então, a gente tem esse objetivo de vida. Ou nessa vida eu quero aprender a ser menos egoísta. Nessa vida eu quero amar mais. São situações que a gente mesmo se impõe antes de encarnar, para quando encarnado a gente acabe passando e consiga evoluir cada vez mais. Temos esse livre-arbítrio. Enfim, é natural que quando encarnado a gente acha que essas provas são horríveis, que é o fim do mundo, meu Deus, né? Mas são coisas que nós mesmos estabelecemos. Então, se você tá passando por coisas difíceis, se você tá passando por momentos ruins, se você tá assim no fundo do poço, eu sei que palavras às vezes não são suficientes, mas a primeira coisa que você tem que ter ciência é: sim, você escolheu estar onde está hoje. Foi uma escolha sua. E 2, você não precisa passar por isso sozinho. Existem muitas pessoas que são dispostas a te ajudar. E 3, você vai aprender muito com isso e lá na frente isso vai ser muito compensador. Então, não desista. Até você pode, quando você supera um obstáculo assim na sua vida no plano físico, você já se sente muito feliz. Mas quando você desencarna e vê que você realmente cumpriu sua missão, a felicidade é muito, muito mais amplificada. Então, realmente, não culpe Deus ou não culpe a natureza por ter jogado coisas ruins na sua vida, porque você fez essa escolha. Você, quando você estava no mundo espiritual, você falou: eu sou capaz de enfrentar isso, eu vou para lá e vou fazer o possível para conseguir. Então, não tenha dúvidas de que aquilo que está acontecendo na sua vida só está ali porque você é capaz de superar. Se você não fosse, não estaria sendo jogado no seu caminho. E até alguns espíritos inferiores, né, como o Wellington falou, podem ficar escolhendo caminhos fáceis e uma encarnação mais tranquila, porque tem receio de ficar passando por dificuldades e só querem aproveitar coisas materiais, né? Mas aí nesse caso, o livre-arbítrio deles vai ser um pouco prejudicado, porque vai chegar um momento em que os espíritos superiores, através da vontade de Deus, vão interferir com esse espírito e vão dizer: não, você não está progredindo dessa forma, você nunca vai progredir. Então eles vão lá e vão jogar ele numa encarnação toda fodida para ele começar a aprender e quem sabe na próxima vez que ele voltar já ter uma noção de que não, eu preciso começar a me melhorar, eu preciso começar a jogar coisas no meu caminho para poder progredir. E aí você tem um exemplo de pessoas que, por exemplo, nascem num berço de riqueza, né? Já tem todas as regalias desde bebê, desde criança, já nunca passam por dificuldades nem nada. Pode ser pessoas que escolheram uma vida mais fácil e infelizmente não vão ter progresso nenhum, ou pode ser pessoas que falaram: não, o que eu preciso superar nessa encarnação é o materialismo, então eu quero nascer todo cheio de ouro ao meu redor, justamente para poder me libertar disso. E se a pessoa acaba cedendo ao materialismo, então ela infelizmente não está conseguindo progredir, né? Vai ficar estagnada e vai ter que reencarnar de novo. É até estranho, porque talvez para algumas pessoas que têm um pouco menos de condições, né? Você fica: pô, mas o cara tá rico, né?
que sofrimento que ele vai ter na vida. E é interessante você pensar uma coisa. Quando a gente não tem dinheiro, por exemplo, a gente almeja ter isso, a gente sente falta disso. A pessoa que já tem dinheiro, ela não consegue se completar com o dinheiro. Ela não consegue usar o material para se sentir bem. E mesmo sendo bilionário, por exemplo, ela pode ser miserável, emocionalmente falando. E ela vai aprender que o material em si não é tudo. Então, se você vê nem sempre a pessoa rica, ela é mais feliz que você. Às vezes você pega o cara podre de rico, tá chorando, e o cara que não tem muita coisa tá fazendo churrasco de festa e tá feliz. Então, pra você que acha que é injusto alguém nascer completamente rico, às vezes essa pessoa passa emocionalmente falando por coisas piores do que nós. E é bom entender o lado deles também. E então, voltando um pouquinho para o plano astral, né? Plano espiritual, segundo o livro. Como que funciona a relação dos espíritos nesse plano, né? A relação de você com o outro espírito lá, seja um espírito conhecido por você ou totalmente desconhecido, né? Você tem uma hierarquia dentro do mundo espiritual também, assim como existe no mundo físico, existe no mundo espiritual, embora se dê de forma completamente diferente. Se você é uma pessoa que tem uma posição muito alta no mundo físico, não significa, às vezes significa até que você tem uma posição bem baixa lá no mundo astral. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você chega no mundo espiritual, vão ter espíritos que são superiores a você, que podem chegar e te dar uma ordem, que podem chegar e tentar te ajudar, podem ser seus guias também, são superiores a você. E existem locais no mundo espiritual que são inacessíveis a espíritos de certo nível, então até você não evoluir até certo ponto você não vai conseguir acessar certos locais. E não é porque tem uma porta trancada lá, não é dessa forma que funciona, é porque você é muito denso ainda e você simplesmente não consegue acessar através das suas faculdades espirituais. Simplesmente não tem moralidade suficiente ou não tem sabedoria o suficiente para chegar naquele local, né? Então, conforme você for evoluindo, você vai ganhar novos acessos, né? Vai desbloquear novas áreas do mundo espiritual. São novas fases, né? É tipo um jogo, né? Você também vai ter sentimentos, né, em relação a outros espíritos, né? Muitas vezes vão ser sentimentos que ainda são remanescentes da sua vida física, né? Então, se você você teve muito ódio de uma pessoa que vivia aqui, vocês dois já estão desencarnados, você ainda pode reter esse ódio, assim como também você pode reter simpatia por essa pessoa, né? Aí vai de cada caso, né? Espíritos inferiores vão reter sentimentos ruins e vão só se prejudicar com isso, né? E sentimentos superiores, né, sentimentos de amor e de afeição vão ser da natureza dos espíritos superiores. Eu explicar um pouco melhor, talvez, a relação com que o espírito tem em comum do material quando desencarnado, né? A gente mantém algumas lembranças da vida material, por mais que às vezes não venha tudo de uma vez só. Quanto mais a gente vai se libertando da matéria, a gente vai tendo cada vez mais recordaçõessa, não só dessa última existência, mas também de existências passadas. E acontecimentos que não adianta o nosso progresso, a gente acaba querendo esquecer, porque, tipo, imagina você ter uma coisa tão fútil que não fez diferença alguma na sua vida e essa coisa acaba caindo no esquecimento. É a mesma coisa no mundo espiritual. Quando é uma coisa que não te ajuda, você não fica rebatendo a mesma tecla e lembrando. E se você desencarnou antes de concluir algo muito importante, algo que faria bem em progresso para a humanidade, é muito provável que você acabe influenciando pessoas para que retomem seus projetos. E nesse caso são projetos talvez humanitários, coisas do gênero. Você fica um pouco mais tempo aqui na Terra, isso que eu acho que para espíritos mais evoluídos, né? Influenciando pessoas que têm capacidade para concluir esse projeto, concluir esse objetivo. E assim trazer um grande bem para a humanidade. Em funerais, os espíritos ouvem os pensamentos. Então isso é legal saber, talvez, ou talvez não sei. Dependendo da sua interpretação. Digamos nos funerais, nos dias de finados, por exemplo, quando você fala sobre os espíritos que você sente saudade, digamos, mãe, pai, parente, seja lá o que for, amigo, eles muitas vezes vêm ao encontro, eles ficam ali presentes para contemplar suas palavras, para matar a saudade, porque o espírito não muito evoluído também tem saudade, né? E a partir do momento que não tem mais ninguém no mundo material com afeição, então ele já não se importa nem muito com o tipo de coisa, né? Todo mundo tá no plano espiritual, então tem o universo todo para explorar. É até interessante nessa parte dos espíritos se importarem, né, com as pessoas que ficam ainda, né? Porque muitas vezes a gente pensa,
Eu não sou cristão, né? Então logo o cara morreu, eu não ligo mais, né? Não vou em funeral, não vou em velório, porque o cara morreu, tipo, agora ele já vai reencarnar, então não tô mais nem aí pro que aconteceu, né? Mas na verdade a maioria das pessoas, né, são espíritos imperfeitos, né? Todos nós, né? E quando a gente morrer, a gente ainda vai sentir a afeição pelas pessoas e ver que as pessoas que a gente gostava e que gostavam da gente estão lá prestando alguma homenagem ou alguma coisa do tipo, faz a gente se sentir muito feliz, né? Até porque, como eu falei antes, né, os sentimentos no mundo espiritual são muito mais intensos, né? Então, você ver esse carinho das pessoas faz com que você se sinta um pouco melhor, né? E talvez até sinta que sua existência valeu um pouco mais a pena, né? Às vezes, dependendo de tudo que aconteceu, você se sente frustrado por não ter cumprido muita coisa que você tinha prometido, mas você vê que pelo menos você deixou um legado, alguma coisa do tipo. Então é muito importante também essas homenagens, né, que são feitas a pessoas que já partiram do plano material, né? Claro que quando o cara reencarnar, novamente ele já vai ser outra coisa, né? Ele não vai poder mais estar presente, né, em homenagens que forem feitas a eles. Então, pessoas que morreram aí há 100 anos, por exemplo, e ainda tem famílias que vão lá e prestam homenagem, é muito possível que essa pessoa já esteja encarnada, né? Às vezes até na mesma família ela esteja encarnada, e as pessoas estão lá prestando homenagem, né? Mas não tem como saber. Então, por via das dúvidas, às vezes é interessante a gente fazer essas comemorações fúnebres para homenagear essas pessoas, né? A memória delas. E agora que a gente falou dessa parte do mundo espiritual bem de uma forma um pouco mais completa, né, mais detalhada, vamos falar sobre a volta do espírito à vida corporal, né, sobre o ato da reencarnação. Vamos lá. Quando a gente desencarna, geralmente é uma sensação de liberdade. Você se desprende do plano terreno, você se desprende do corpo, está livre. Essa volta é um pouco mais desgastante. A gente tem ciência de que a gente vai morrer, mas não sabe quando isso vai acontecer, e assim acontece no mundo espiritual. Temos ciência que vamos reencarnar, sabemos que precisamos disso, mas não sabemos quando que vai acontecer. As duas coisas são completamente normais, ambas são necessárias para a evolução, mas a maioria dos espíritos, muitos deles não têm essa ciência de que vai acontecer no futuro e acabam sofrendo com isso. E alguns evoluídos vêm com uma oportunidade de evoluir. A gente sabe, tipo, eles não sabem que vão ter que reencarnar, então sofrem com isso. Outros sabem que vão ter que reencarnar, vêm com uma oportunidade de evolução, e buscam isso com todas as forças para conseguir adiantar o seu processo evolutivo. Essa reencarnação pode ser adiantada ou adiada, dependendo do espírito, muitas vezes, né? Alguns têm aversão a reencarnar, têm aversão às provas que estão por vir e fazem isso, trabalham para evitar isso a todo custo. Outros veem como uma oportunidade de evolução, como eu já disse, e buscam que aconteça o mais rapidamente possível. Mas se você... Talvez essas palavras no futuro possam ser úteis, né? Se você desencarnar, tá no mundo espiritual e lembrar desse episódio, busca tua evolução o mais rápido possível, busca reencarnar o mais rápido possível, porque tipo, tá doente e não querer tomar remédio, você não vai se curar, né? Então não adianta ser teimoso e evitar algo que realmente vai acontecer cedo ou tarde. Essa união do espírito no corpo tá meio que predestinada. Por exemplo, às vezes mesmo antes de desencarnar, o corpo já tem meio que... O espírito já tem um corpo meio que predestinado, né? Então muitos espíritos possuem permissão para escolher um corpo e as provas, alguns não possuem, né, como eu já citei anteriormente, mas aqueles mais evoluídos possuem, conseguem escolher até mesmo qual família que vão nascer. E também vale ressaltar que se você tá namorando, tá casado, seja lá o que for, e quando você estava no mundo dos espíritos, você decidiu que ia ter um filho, você vai ter, é inevitável. Se foi desejo do Criador que você tivesse um filho para passar por alguma experiência, você vai ter, é inevitável, não vai ter camisinha que resolva. Então, seja ciente disso. Se é pra ter, vai ter, não vai ter o que fazer. Mas não interprete isso como o Wellington dizendo que você não deve usar métodos contraceptivos. No caso, né? Claro que se tu não usar, a probabilidade de acontecer é muito mais alta, né? Mas o que eu quero dizer é que evitar isso a todo custo, se há um desejo divino, não vai adiantar. Não tem como evitar algo que está predestinado a acontecer. Mas, claro, previna, use camisinha, até porque é preferível usar uma camisinha do que ter uma criança depois cuidar mal, sei lá, né? Enfim. Mas saindo desse assunto, quando uma criança está sendo gerada, já tem, tipo, na primeira concepção, né? Quando a criança quando o espermatozoide fecundou o óvulo,
existe um espírito que está destinado àquela criança. Essa união já foi imposta por Deus ou escolhida por o espírito mesmo escolheu e já está predestinado. Então, no momento da concepção, já existe um espírito destinado à criança. E esse espírito vai sofrer pouco ou mais dependendo de como ele foi na vida passada e do seu grau de evolução. Essa parte da união do espírito com o corpo, né, o momento do nascimento, é uma parte muito polêmica, porque a gente vai entrar na questão da moralidade do aborto aqui. Mas a gente vai falar da mesma forma. Esse é o tipo de informação que a gente tem que dar e também que a gente tem que promover a discussão desse tipo de coisa, né? Visão do espiritismo, como acontece, deixar bem claro isso. A gente está descrevendo como o espiritismo interpreta esse tipo de situação. No momento, como o Wellington falou, no momento em que a fecundação, o espírito já está destinado. É como se existisse já um sistema, né, que já fosse designando espíritos. Aquele ali vai ficar grávida, já está separado para você aquele corpo. Então, o feto tem 1 hora de vida, já existe um espírito destinado para ele. Essa é a visão do espiritismo. Então você pensa, mas então como... E esses abortos espontâneos que acontecem, né, que não é culpa da pessoa, não é um aborto proposital, né? Isso geralmente, nesses casos, né, não existia espírito designado para essa criança. Era simplesmente uma expiação para os pais, né? Vocês vieram para essa vida para sofrer e para lidar com a perda de um bebê, ou até de mais de um, né? Então, nesse caso, não é designado espírito para esse corpo, é simplesmente um descarte ali para causar expiação para os pais. Mas voltando para as crianças, né, que vão realmente nascer e que vão se desenvolver, a gente tem que falar da questão do aborto, né? Se a mulher vai lá e interrompe a gravidez dela de alguma forma proposital, ela está interrompendo, segundo o espiritismo novamente, ela está interrompendo a vinda de um espírito que estaria predestinado para vir, que já tinha toda uma programação feita para ele, né, das provas que ele ia passar, e que ele ia passar justamente por aquela família para sofrer provas específicas. Já tinham provas específicas separadas para os pais dessa criança, para os avós, para os amigos, né? Enfim, existia todo um ambiente preparado para essa criança e para as pessoas ao redor dela. E a pessoa vai lá e interrompe isso. O espiritismo enxerga isso como uma falta dessa pessoa, né? Ela vai pagar por ter feito isso. A mãe vai pagar por ter abortado esse filho. Então essa é a visão do espiritismo sobre o aborto. Se você abortar, você vai sofrer as consequências do seu ato. Não é algo que você tem livre-arbítrio e não é algo que você pode decidir simplesmente, foi escolha da pessoa e pronto, né? O espírito lá que estava designado vai para outro e pronto. É algo que realmente traz consequências, né? Não sei se você tem alguma opinião sobre isso, Len. Voltando, puxando só para complementar, o único caso que, segundo o espiritismo, seria permitido ao aborto é caso a mãe corra risco de morte. É preferível salvar o ser que está vivo, já habitando um corpo, do que aquele que está para vir a nascer ainda. Então, esse é o único caso, é a única exceção que o espiritismo ressalva o aborto. Talvez, acho que não, ele fala em risco de morte especificamente, né? Mas talvez, se for algo precoce, porque pode acontecer, né? Se é algo precoce, a mulher não tem mentalidade, talvez, não, pode ser que não tenha tanta penitência depois. Agora, quanto à minha opinião pessoal, eu ainda não sei o que dizer. Eu gosto muito do espiritismo e se eu tiver que dizer que eu sigo alguma coisa, eu sigo o espiritismo, eu teria que compactuar com isso. Mas em certos casos, eu acho que se a mulher não tem preparo psicológico e a criança vai sofrer, do meu ponto de vista humano hoje, não é legal ter a criança, entende? Porque vai ser ruim para os dois. Mas do ponto de vista espiritual, deveria deixar acontecer, porque isso vai fazer com que os dois seres evoluam de alguma forma. Então eu fico muito indeciso quanto ao que dizer, muito em cima do muro ainda quanto a esse assunto. Eu acho que nos próximos anos eu vou ter uma opinião mais sólida. Eu concordo assim com a parte do espiritismo na parte sistemática, assim, de que realmente a partir do momento em que o feto está ali, já tem um espírito predestinado para ele. Isso eu concordo, né? Mas eu acho que a gente tem que separar a parte espiritual, né, da religião com os nossos próprios desejos pessoais, né? Aqui no mundo físico. Então eu acho que a pessoa que abortar um feto propositalmente, ela vai pagar por isso. Mas nem por isso
eu acho que ela deva se restringir dessa escolha. Se você acha que é correto abortar seu filho, vai lá e faça. Eu acho que não cabe a nós, como seres humanos, limitar outros seres humanos na decisão deles. Então, eu sou a favor do aborto, acredito que isso é decisão dos pais, né, da criança. Agora, se ela vai ter que pagar por isso ou não, já é problema dela. Não cabe a nenhum de nós estabelecer dogmas ou regras para reger a vida de outras pessoas. Uma questão que também é tratada, né, é sobre pessoas que nascem já com deficiências mentais, né, por exemplo. Pô, mas qual que é o objetivo de uma pessoa nascer assim, sendo que ela não vai poder exercer os objetivos dela, né? Então, como você já deve deduzir, isso é uma expiação qual ela escolheu, né, na maioria das vezes. Ela vai vir para cá com todas essas limitações dela para estar tendo aprendizado com isso, né? Aprender a viver dessa maneira. Ou ela fez alguma coisa muito grave e vai pagar por isso tendo essa... muito grave, né, numa existência passada, e vai pagar por isso tendo uma existência completamente limitada para ela ter um aprendizado de que as coisas não são como ela imaginava, né? Talvez você já tenha conversado com alguém e pensado, putz, tenho a sensação de que conheço essa pessoa há milhares de anos. Então, isso é uma coisa que é muito comum de acontecer e é tido como simpatias, ou talvez antipatias, né? No caso, você nem conhece a pessoa, mas você odeia ela. São coisas comuns de acontecer porque são pessoas que vivenciaram em outras existências, tiveram experiências conjuntas em outras existências, e por mais que elas não vão se reconhecer naturalmente, tipo, tu era fulano, tu era ciclano, não, isso não vai acontecer, mas vão sentir uma afinidade ou antipatia. E pode ser também que você... Claro que não é regra, né? Talvez você esteja conhecendo essa pessoa nessa encarnação, mas tem ideais alinhados, né? Então, nesse caso, parou pra conversar com alguém, acha que conhece outra vida. Às vezes não é isso, às vezes vocês só são muito parecidos mesmo. E por isso tem essa sensação de que já se conhecem. Ou às vezes vocês são completamente opostos e por isso tem a sensação de que se odeiam. Enfim, é uma coisa que é muito comum. Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, né? A gente pode até se perguntar, mas por que eu simplesmente não reencarno já lembrando dessas coisas, para eu poder progredir mais rápido? Porque justamente se você reencarnar já sabendo de tudo o que aconteceu e de tudo o que você tem que fazer, sua moralidade não vai se desenvolver, porque você já vai fazer as coisas simplesmente porque é o certo para você se livrar do mundo material, né, e ir logo para o plano espiritual sem nenhum peso, sem nada. Você não vai fazer isso porque você é bom, você vai fazer isso porque é simplesmente o seu dever, né? Então essa seria a justificativa dos espíritos do porquê que a gente esquece tudo quando a gente reencarna, por questão de mérito dos nossos objetivos cumpridos, né? E em mundos superiores, né, ao nosso, já vai ser um pouco diferente. Os espíritos vão lembrar um pouco mais das existências passadas e daquilo exatamente que eles precisam fazer, né? E para quem tem curiosidade, realmente tem muita curiosidade de saber quem foi, né, e que se conhecia alguma pessoa de vida passada e coisas do tipo, acho que o que realmente vale a pena fazer é você refletir sobre as punições que você está sofrendo na vida atual, né? Que tipo de dificuldade você está passando. Porque esse tipo de coisa vai responder um pouco sobre a sua vida passada ou as suas vidas passadas, né? Porque o que você está sofrendo aqui agora é com certeza relativo a coisas que você fez de errado em outras existências, né? Então, simplesmente meditar um pouco sobre isso talvez faça você entender quem você foi, né? E as coisas que você fez em vidas anteriores. O próximo capítulo, que é 8, fala da emancipação da alma. Quando a gente tá encarnado, a gente quer muito sair do corpo. E acho que talvez por isso que o sono seja uma parte tão importante do processo de vida que faça com que a pessoa seja menos triste e tenha mais energia, né? Porque quando a gente dorme, quando a gente deita na nossa cama, fecha os olhos e descansa, nosso espírito se emancipa do corpo. Ele, claro, fica ligado pelo perispírito, né? Pelo cordão prateado e tal. Mas ele tá com bem menos limitações do que estava quando estava no nosso corpo. Então a gente deitou, dormiu, nosso espírito saiu, e ali ele vai ter novas possibilidades. Por isso que o sono, como a gente disse, é algo importante para o desenvolvimento. A gente consegue vivenciar muitas outras coisas, pensar sobre o passado, sobre o futuro, aprender coisas novas no mundo espiritual que nossa existência física não é capaz de absorver. E muitas dessas coisas
que a gente vivencia enquanto a gente tá dormindo, né? Quando a gente tá emancipado, elas vêm até nós através de sonhos, lembranças. Então, coisas que fazem sentido fisicamente, né? Para nossa evolução, a gente consegue absorver e ter lembrança quando a gente acorda. Coisas que não vão ajudar nós a evoluir enquanto a gente estiver dentro do corpo, preso ao corpo, não vão vir nem memória, nem lembrança, nem nada. E muitas vezes são sonhos, né? É até interessante para você refletir que se você é uma pessoa que não sonha muito, né, ou que não sonha nada, tem gente que nunca tem sonho, né? É interessante começar a desenvolver uma prática assim de estar tentando estimular seus sonhos para você poder captar certos significados e certas comunicações que você tem no momento em que você está liberto do plano físico, né? Porque é ali que você tem um contato que você pode ter o contato, né, com espíritos superiores para estar recebendo auxílio, esse tipo de coisa, né? E você não precisa nem estar dormindo completamente, né? Você não precisa estar num sono profundo para o seu espírito se desprender. Quando você vai dar um cochilo assim de 10 minutos ali, às vezes você nem dorme, assim, você fica semilúcido, né, digamos. Eu sempre, todo dia de meio-dia, assim, quando eu consigo vir para casa, né, no período do almoço ali, entre o trabalho, né, eu sempre tento dormir, tipo, 5, 10 minutos e eu acabo dormindo muito rápido. Se eu deitar assim, fechar os olhos, eu durmo, né. Só que não é óbvio que em 5 minutos você não vai ter um sono profundo, né. Até se você, a parte científica, né, das fases do sono, né? Você nem entra na parte do sono profundo, né? Só nesse tempo. Então você tem um sono semilúcido, só que nesses 5 minutos eu sempre sonho, assim, muita coisa, muitas imagens e você ouve vozes, esse tipo de coisa, né? Porque você já, só naquele momento ali, seu espírito já se desprende, né? Ele não vê a hora, na verdade você como espírito não vê a hora de poder passar um tempinho no plano astral, né? Porque é onde você é livre, é onde você pode exercer realmente todas as suas possibilidades ali, você fica livre de todas as amarras do mundo material. Então o espírito ele não vê a hora de estar podendo exercer isso, né? Tanto que tem pessoas que ficam dias aí sem dormir, elas começam a ficar malucas, né? Porque o espírito começa a ansiar por esse momento de se libertar e essas pessoas, até tem gente que fica se privando de sono para tentar ter experiências sobrenaturais, esse tipo de coisa. E realmente começa a ter, porque o espírito começa a se desprender ali, ele começa a se descolar e você começa a ver o mundo espiritual, né? Você começa a ver outros espíritos, esse tipo de coisa, né? Porque o seu espírito já está se descolando ali do físico. É bom até citar aqui, aproveitando aqui, a experiência de paralisia do sono, né? Que o espírito se solta e na hora de voltar não volta por completo, a gente acaba acordando meio que não acordando, e às vezes vê coisas, sente coisas estranhas, né? Mescla meio que os dois mundos, né? É engraçado, eu não sei se pra ti também acontece isso. Quando a gente fala do nosso espírito, a gente fala do nosso espírito como se fosse uma coisa nossa, uma outra coisa. Isso. Mas nós somos o espírito, então quando a gente dorme, quando a gente vai pro mundo espiritual, e me parece sempre que eu encarnado sou uma coisa e meu espírito é outra. E eu sempre fico com a minha mente meio bugada nesse aspecto. É um pouco difícil assim da gente lidar com isso, né? Tipo, de utilizar uma linguagem adequada, porque a gente acaba se perdendo nos nossos próprios conceitos, né? Mas realmente, tipo, quem tá falando aqui não é meu corpo físico, né? Todas as ideias que eu e você estamos tendo aqui para se comunicar vêm do espiritual, né? O corpo físico é nada mais do que uma ferramenta, né? Então, nesse caso de falar, é tipo um megafone. A gente usa para amplificar a nossa voz e para poder se comunicar aqui nesse plano. Mas quem gera essas ideias é a nossa alma, né? Não é o nosso cérebro, o nosso corpo em si é só um instrumento para fazer isso. Até a gente pode até se comunicar simplesmente através, né? Existem relatos, né, de pessoas que se comunicam através do pensamento, né? Não necessariamente uma frase completa e ficar conversando como eu e o Wellington estamos conversando aqui agora, mas às vezes alguma ideia, alguma coisa. Todo mundo, né, praticamente todo mundo já teve experiência de você pensar numa coisa ao mesmo tempo do que um amigo seu muito próximo, né? Ou falar a mesma frase assim ao mesmo tempo. E isso é muito de afinidade espiritual, de realmente os espíritos estarem ali meio alinhados e projetarem a mesma coisa ali ao mesmo tempo pelo plano físico, né? E às vezes tem uma ideia, tipo, digamos, de um livro, de um filme, alguma coisa, e isso depois acontecer, tipo, tu teve uma ideia de um filme e depois de um tempo lançou um filme. Pode ser que enquanto tu estava emancipado, tu conversou com alguém sobre isso, e essa outra pessoa sonhou com isso e depois foi lá e botou
a ideia é no mundo real, no mundo físico, criando um filme ou um livro, alguma coisa assim. Não sei se aconteceu com alguém isso, mas acho que também é possível, né? E até para quem acha que mas o estado mais superior que a gente pode alcançar espiritualmente enquanto a gente ainda está encarnado é o sono, né? Na verdade, os espíritos falam que pessoas que são sonâmbulas, elas têm uma experiência superior a pessoas que dormem. Porque além de estarem no plano astral, elas conseguem, enquanto elas estão no plano astral, empregar o corpo físico para fazer coisas, né? Então é meio estranho isso, e eu até achei estranho que os espíritos disseram que isso seria superior à experiência do sono, né? Mas eles compararam a psicografia, por exemplo. A psicografia, o espírito emprega um corpo físico ali emprestado para escrever coisas para ele. E o sonâmbulo seria a mesma coisa, né? Ele emprega o próprio corpo físico para fazer coisas para ele enquanto ele está no astral. Então é meio estranho. Eu, na verdade, nunca conheci ninguém que era sonâmbulo, então eu tenho muito pouca familiaridade com esse tipo de fenômeno. O que eu tive de relato que eu conheci lá no centro espírita, geralmente acontece mais com criança, porque a criança tem um pouco mais de ligação com o mundo espiritual, e o espírito encontra mais facilidade nessa utilização do corpo físico enquanto espírito. Com adultos eu acho que é um pouco mais difícil de acontecer. E uma coisa que seria acima do sono e acima do sonambulismo seria o estado de êxtase, então. Só que assim, os espíritos eles não falam o que seria esse estado de êxtase. Êxtase, para mim, assim, minha interpretação pode ser um êxtase religioso, né, que a pessoa tem tipo um nirvana, assim, uma coisa assim, né, que aí realmente um estado muito superior, né, o que a gente se encontra e realmente você tem uma conexão ali com o plano espiritual de uma forma muito intensa. Mas também pode estar se referindo ao uso de substâncias que provocam estado de êxtase, né, enteógenos, né, no caso, né, que não cabe aqui citar nomes, né, mas de substâncias alucinógenas, substâncias expansoras de consciência, né. Eu acredito que eles estejam se referindo a isso, que esse êxtase causado por esse tipo de substância, ele é muito superior, né, às outras experiências que a gente pode ter enquanto ainda encarnado, né, em relação com o plano espiritual ou o plano astral, né? E que essa felicidade que você sente por meio desse êxtase é muito parecida, né, com a felicidade que você sente no astral, né? Apesar de ela ainda estar limitada ao corpo físico, né? Então não vai ser tão não vai ser igual, né? Vai ser só parecida, né? E ainda outro fenômeno, né, que pode ocorrer é o que eles chamam de dupla vista, né? Que é você ver o astral no seu dia a dia. Então, pessoas que têm visão de espírito, assim, ocasionalmente, é esse fenômeno de dupla vista, né? Isso aí é um contato que você tem, enquanto encarnado, com o mundo espiritual, né? Que nada mais né, do que o próprio fenômeno da mediunidade, né? E aí a pessoa pode desenvolver isso ou ela pode não desenvolver, né? Vai da escolha dela, né? De como ela julga. Lembrando também que existem diferentes níveis de mediunidade, né? Você pode ver, você pode ouvir, você pode sentir, você pode... Até o próprio sonho, né? Quando são sonhos muito lúcidos e você tem ciência do que está acontecendo, às vezes também é um tipo de mediunidade. Enfim, a mediunidade não é só ver o espírito, né? Mas ouvir, conseguir sentir, conseguir transmitir o que esse espírito está querendo dizer, né? Por intuição. Então, a mediunidade tem níveis e níveis diferentes. E é muito bom se você consegue ver, se você consegue ouvir e você não tem controle sobre isso, ou você tem medo disso, procure a ajuda de um centro espírita, que eles vão conseguir te ajudar a controlar melhor a tua mediunidade, né? Vou te tirar alguns medos e tudo mais. Vai te ajudar bastante. E até agora a gente falou sobre a questão, né, a relação, né, nesse último capítulo de nós com o mundo espiritual, nós encarnados, né? Então agora no próximo capítulo a gente vai falar do contrário, é o capítulo 9, né, da parte 2. A gente vai falar sobre a relação daqueles que estão do outro lado com nós aqui encarnados, né? Então, claro, os espíritos que estão errantes, né, que estão lá no plano espiritual, eles veem tudo o que acontece aqui, né? Porque o nosso plano é mais denso, então para eles podem ver tudo, né? Podem se transportar para onde eles quiserem, né? Claro que eles não veem o tempo todo, tipo, eles não estão andando aqui entre nós e vendo tudo o que está acontecendo. Eles podem escolher, né, a hora que eles vão ver, a hora que eles não vão ver. Isso, claro, apenas espíritos superiores, né? Inferiores acabam sendo limitados, né? Os espíritos, estando aí, transitando entre nós, eles podem influenciar a gente de várias formas, né? Eles podem transmitir pensamentos para nós, né? Transmitir ideias, esse tipo de coisa. Espíritos inferiores vão utilizar essa faculdade, né? Esse poder, né, entre aspas,
para ficar causando barulhos, para ficar incomodando, para ficar tentando atrasar o nosso desenvolvimento. Enquanto espíritos superiores vão transmitir coisas boas para nós, né, para tentar ajudar a gente a progredir. Por isso que é muito importante, né, dentro desse meio espírita, quando você tem espíritos zombeteiros por perto, significa que muito provavelmente você esteja emitindo e sentindo as coisas mais negativas. Mudar esse padrão para começar a pensar coisas mais positivas e viver mais positivamente, vai atrair para si espíritos positivos que por si só fazem com que os espíritos mais inferiores se afastem, né? Então é difícil ter sombra onde tem luz. A sombra, nesse caso, não consegue se opor à luz. A luz é uma força bem maior do que a sombra. Então, nesse caso, se você está tendo muitas experiências negativas a nível espiritual, muda o teu padrão de pensamento, muda o teu padrão de vida, e assim você vai atrair para você seres mais evoluídos e fazer com que esses espíritos inferiores se afastem. Não adianta você culpar os espíritos inferiores por coisas ruins também, né? É justamente isso que o Wellington falou, a sua mentalidade que vai atrair ou repelir esse tipo de coisa. E daí a gente entra em outro tema interessante também, que é o que muitos chamam de possessão, né? Uma pessoa que está completamente descontrolada, parece que está tomada, né, por um outro espírito maligno ali, mas na verdade o que os espíritos falam, né, e o que eu também acredito é que possessão literalmente não existe, né? Você tem um espírito que habita o teu corpo, não vai chegar outro, vai tirar ele e vai substituir. Isso não tem a mínima lógica, né, e contraria todas as regras do próprio espiritismo, né? E o que acontece, na verdade, é que um espírito com más intenções, ou geralmente mais do que um, né, porque eles nunca atuam sozinhos, né, eles vão grudar ali em você e vão começar a te influenciar tanto, mas tanto, que você vai ceder sua vida para eles, você só vai ceder sua vida para essas intenções ruins e você vai se desfigurar completamente. Claro, você vai se tornar uma pessoa completamente diferente de quem você era, né? E aí as pessoas falam, a pessoa está possuída, mas na verdade ela simplesmente cedeu o controle da vida dela para espíritos muito inferiores que agora influenciam ela para fazer coisas ruins e para fazer coisas completamente insanas. E o único jeito de quebrar isso, né, os espíritos até falam que exorcismo, esse tipo de coisa não funciona, né, e que o único jeito de quebrar isso é através da sua própria vontade firme de melhorar e de se livrar desse tipo de coisa, que não tem outro jeito, né. Vale ressaltar que para um espírito inferior dominar você, né, um espírito inferior a você dominar você, deve existir uma submissão, ou seja, você autoriza que isso aconteça. Porque um espírito inferior não consegue controlar espíritos superiores nesse ponto, como no caso da obsessão. Ele consegue influenciar, claro, né? Nesse caso da possessão. Ele consegue influenciar, claro, mas não a ponto de te controlar como no caso da possessão. Então, assim, espíritos superiores conseguem influenciar bem mais forte quando você está ligado mais a eles, mas inferiores têm que ter uma autorização tua. Então, se você está tendo problemas nesse sentido e quer se livrar disso, como o Gustavo citou, força de vontade e, como eu citei, mude padrões da sua vida. Trabalhe para ser alguém positivo e a positividade vai fluir de você e vai chegar até você também. É o karma, né? E até você pode se perguntar, mas eu tenho um espírito que é meu guia, que fica aqui me ajudando o tempo inteiro, por que ele vai deixar isso acontecer? Cara, você tem que lembrar que você veio para essa vida para passar por provas. Se você está cedendo essas provas, o seu espírito protetor não vai simplesmente resolver as coisas para você. Se você está tendo dificuldades, você tem que ir lá e superar. Então, muitas vezes, o teu guia vai deixar você se fuder para você aprender. E às vezes, quem sabe, você vai jogar a sua vida fora aí por causa de ter cedido a vícios ou a sentimentos ruins, né? E os espíritos superiores vão deixar você se ferrar mesmo para você aprender na próxima vez. Até porque a função do espírito guia não é te proteger de todo o mal do mundo, mas te guiar pelos melhores caminhos, né? E quando você anda pelos melhores caminhos, você automaticamente já está protegido do mal. Um tema bem interessante que também fala nesse capítulo é que é muito comum espíritos, sejam superiores ou inferiores, né, se reunir, né, e formar aglomerações de espíritos, ou até mesmo espíritos se tornarem, né, um grupo de espíritos escolher proteger uma instituição, por exemplo, né? O que a gente pode fazer uma comparação, né? Por exemplo, ordens mágicas, né, ocultistas que existem, né? Você tem um grupo de espíritos que protege elas, são espíritos protetores de uma instituição em si.
E até isso que a gente conhece hoje no ocultismo moderno como egrégora, né? Você tem uma energia mais sutil, né, que conecta todas as pessoas, né, as pessoas que estão em volta dessa instituição, né, todos os membros de uma ordem em comum, por exemplo. E isso não é só ordem mágica ou ocultista, né? Por exemplo, isso pode ser os membros de um partido político também, pode acontecer também. E não só pro bem, mas como pro mal, né? Muitas vezes pode ser algo negativo, mas espíritos negativos estão lá pra proteger, pra influenciar, pra ajudar com que eles tomem o poder, ou que consigam influenciar mais pessoas, enfim. Então, acho que funciona tanto pro bem quanto pro mal, né? Até outra questão também que eles falam é que uma pessoa ruim, né, uma pessoa que tem más intenções, ela pode convocar espíritos ruins para atormentar outra pessoa, né? E realmente eles falam que isso é possível, né? Uma pessoa pode fazer isso, né? Dependendo de quanto ódio ela tiver, ela realmente consegue canalizar esse tipo de coisa. Mas se a outra pessoa que for o alvo desse tipo de maldade, ela tiver um ambiente assim superior, for uma pessoa boa, for uma pessoa que pratica boas ações, ela simplesmente nem vai ser atingida por isso, porque os espíritos superiores que rodeiam ela simplesmente não vão deixar esse tipo de coisa passar. Na pior das hipóteses, assim, em momentos assim de dificuldade, você pode chamar o seu guia espiritual, né? Os espíritos falam que toda pessoa tem um outro espírito que foi designado para ajudar ela, né? E você pode convocar esse espírito, né, através de oração, né, da forma que você achar melhor, né, para esse espírito te ajudar. E de alguma forma ele vai te ajudar. Se você chamar pela ajuda dele, ele vai vir te ajudar. Pode ser que ele venha através de um sonho te dar algum sinal. Pode ser que ele faça isso até no próprio mundo físico, né? Pode até auxiliando de alguma forma, afinal ele foi designado para isso, né? Até porque muitas vezes nesse caso nem é culpa tua, né? De tipo, tá vindo de uma outra pessoa te odiar, às vezes pode não ser culpa tua, né? A pessoa te odeia porque você é uma pessoa boa e tal, faz o bem e tal, e a pessoa faz alguma coisa contra você, e se isso chegar num momento ruim, tipo, você perdeu alguém e você tá um pouco debilitado emocionalmente, e você tem uma abertura de fraqueza espiritual, então às vezes vai ter um auxílio externo, porque muitas vezes você não tem controle de tudo que acontece, né? Só vai te atingir se for pra te fazer evoluir. E como nesse caso é uma coisa negativa muito, acho que muito mais intensa, talvez você consiga mais auxílio espiritual do que em outros aspectos, né? Até pra gente entrar mais a fundo nessa questão, a gente pode já passar pro próximo capítulo, que fala justamente das missões dos espíritos, né? Então, do modo geral, né, o que os espíritos eles existem é para ajustar a harmonia do universo, né, e executar a vontade de Deus. E isso vai incluir desde os seres inferiores até os superiores, né, os superiores já num grau elevado ali de consciência da sua própria missão e os inferiores se encaminhando para isso, né. Então, aí você pensa, mas os superiores então eles já atingiram essa consciência, então o que eles fazem, né? Os inferiores estão sempre ali, né? Nós, assim que estamos encarnados, estamos no caminho do progresso. Mas e aqueles que atingiram já? O que eles fazem, né? Então, o que os espíritos falam é que aqueles que são superiores, cabem a eles cumprir ordens diretas de Deus, né? Não existem detalhes de como seria isso, né? Mas, segundo os espíritos, eles vão estar ali ajudando pessoas enfermas, né? Tanto física quanto espiritualmente. Esses espíritos vão trabalhar como guias espirituais, espíritos que ainda não estão desenvolvidos. Eles vão ficar fazendo missões de ajudar pessoas em dificuldade, etc, 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 né? Então, nenhum espírito fica ocioso. Todos trabalham, né? Alguns de forma mais limitada e os que já têm consciência de uma forma um pouco mais ampla e um pouco mais poderosa, assim, por assim dizer, né? Mas nenhum espírito, todos os espíritos, né, têm uma função. O próximo capítulo, que é o capítulo 11, fala de 3 reinos. Algo que já foi tratado anteriormente, né? O reino mineral, que é o primeiro deles, é um reino que não existe vida nesse reino, como por exemplo uma pedra, um pedaço de plástico, acho que até a água em si, por exemplo, são coisas que fazem parte do reino mineral. Eles não possuem vida nem animação. As plantas são uma matéria que já tem uma vitalidade. Então essa vitalidade é uma coisa diferente da inteligência, né? Da inteligência que os nossos seres humanos possuem com alma. Então existe a matéria inerte, dotada de vitalidade,
como inteligência instintiva, que vem o caso dos animais. E por fim, tem nós, os seres humanos, que tem a ciência e a razão e essas coisas todas que fazem a gente pensar. Então, possuímos a matéria inerte, que é a nossa carne. Ela tem vitalidade, né? O coração pulsa e tudo mais, etc. Por si só, né? Sem depender da alma. Temos essa inteligência instintiva ainda presente na nossa vida, né? A gente consegue utilizar o instinto, é algo presente. E também temos a nossa alma, que é o terceiro reino, o reino espiritual. E ele nos dá consciência. Conhecimento certo? de Deus, né, segundo os espíritos, que é o que difere a gente dos animais, né? Os animais, eles podem ser muito inteligentes, realmente, a gente tem exemplos disso, né? Mas não tem como um animal entender o que é Deus, por exemplo, né? Então é isso. E o animal, por mais que ele sente que ele vai morrer, por exemplo, ele não sabe quando que vai ser a morte dele. Isso, o animal, então, né, como o Wellington falou aí, ele tem uma alma, então, né? Assim como a gente, ele tem uma alma. Só que o que o livro dos Espíritos dá a entender é de que ela tem um sistema de encarnação um pouco diferente, né? O animal, ele nunca muda de espécie, então o cachorro sempre vai encarnar como cachorro, e ponto. Não vai encarnar uma vez como gato e outra como cachorro, por exemplo. E o animal também não tem livre-arbítrio para escolher quando, como e por que ele vai reencarnar. Ele simplesmente reencarna. É um sistema que foi predisposto e ele vai ficar repetindo isso, né? Mas mesmo assim o animal ele tem um progresso, né? Só que não é por mérito dele. O animal não vem para cá para aprender alguma coisa. Ele progride porque é uma coisa da natureza. Não é algo que vai adicionar para ele e ele não vai um dia virar um humano, por exemplo. A alma dele não vai evoluir para isso. O que eles falam é que um animal, por exemplo, pode encarnar num mundo superior. Quando ele já tiver aprendido tudo o que tem que aprender, né? Como eu disse, não por mérito dele, mas por natureza, ele vai para o mundo superior, onde o animal pode, por exemplo, se comunicar com palavras, com o homem, por exemplo. Então, mas isso não significa que ele vai se tornar um dia algo que seja igual ao humano. Ele só simplesmente vai poder se comunicar de uma forma melhor nesses mundos superiores. E ele nunca vai adquirir a consciência de Deus, ele não evolui a esse ponto. É um pouco confuso, né? Porque são almas que estão destinadas a ser sempre inferiores. Fazem parte fazem parte da criação, né? A verdade é que esse capítulo, eu até recomendo que vocês que estão ouvindo leiam, porque os espíritos se contradizem o tempo todo nesse capítulo. É muito bizarro. Eu acho que eles acabaram entrevistando, assim, entre aspas, vários espíritos, e os espíritos, como eles não têm muito conhecimento sobre esse tipo de coisa, porque a gente vê no livro que os espíritos eles têm muita dificuldade em relatar coisas que fazem parte da lei divina, por exemplo. Então essa parte de como funciona a reencarnação dos animais, eles se contradizem o tempo todo ao longo tanto desse capítulo como do livro em si. E se você parar para pensar, né, a gente já falou que os espíritos eles não conhecem a própria origem deles. Por que eles vão conhecer a origem e a missão dos animais, entende? Então eu acho que realmente os espíritos não sabem exatamente esse tipo de coisa e cada um tem uma percepção diferente. E aí nesse capítulo eles foram falando com vários espíritos diferentes, cada um foi dando uma opinião, né? Então eu acho que é válido você acreditar, se você for espírita, por exemplo, eu acho que é válido você acreditar que um animal um dia pode evoluir para ser um humano e que nós humanos já fomos um dia animais. Acho totalmente válido esse tipo de crença e acho que se encaixa muito bem no espiritismo e se encaixa muito bem na questão do progresso de todas as coisas da natureza, né? E também acho que é interessante comentar, né, que o humano não vai ser um cachorro, por exemplo. A gente não vai encarnar como um cachorro. Já ouvi relatos de algumas pessoas próximas de que o filho desencarnou e a mãe acha que o filho encarnou no cachorro, entendeu? Isso não acontece, né? Não vai acontecer. Acho que o que acontece nesse caso é que a carência de ter a criança gera no animal a projeção de que é teu filho. Mas não é o caso. A gente não vai desevoluir. A gente vai ser um animal que age puramente por instinto. Então isso não acontece. Pelo menos segundo o espiritismo, né? Não, pode até ser, né, que o cachorro um dia se torne, né, o filho dessa pessoa, né? Por exemplo, isso até seria condizente, né, com a questão da progressão, mas o contrário realmente não tem como acontecer. E até outra parte para justificar isso da questão dos espíritos não saberem tanto quanto a gente acha que eles sabem, é porque os espíritos falam que quando eles foram criados, né, eles não lembram do porquê e como, quando eles foram criados.
E eles dizem que faz tanto tempo, mas tanto tempo que eles foram criados, que eles simplesmente não lembram, né? Então, assim como nós, eu, você que está ouvindo, a gente não lembra de quando a gente tinha 2, 3 anos de idade, os espíritos também não lembram de quando eles foram criados, porque é muito tempo e tanta coisa aconteceu nesse período que simplesmente isso se perde. E talvez não é para saber mesmo. Então, você que acha que quando você morrer você vai ter a resposta de todas as coisas do universo, você não vai ter, você não vai nem conhecer sua própria origem. E é um pouco desesperador isso, mas talvez seja pelo nosso bem a gente não conhecer, não saber alguns porquês e alguns motivos das coisas que acontecem no sistema das leis universais, né? Então, se você levar isso em consideração, pode ser que a gente foi um animal há muito, muito, muito tempo atrás. E os espíritos não sabem dizer isso simplesmente porque eles não lembram. E não só isso, mas aproveitando a chave para falar sobre outro momento que os espíritos são muito cautelosos é quando eles falam sobre Deus, né? Ali eles deixam claro que eles não têm ciência muito de quem é Deus. Então isso mostra que os espíritos que estão guiando o Kardec não são espíritos totalmente evoluídos, né? Não são espíritos perfeitos. Eles se contradizem o tempo todo, como o Gustavo já disse. Alguns têm ciências de uma coisa, outros acreditam em outra coisa. Existem muitas aberturas que precisam ser fechadas para tornar a doutrina espírita, a ciência o mundo dos espíritos algo mais perfeito, diga-se de passagem. E acho que é algo que a gente não vai conseguir atingir nessa existência, né? Sim, tanto eu como o Wellington, apesar de praticar, de já ter sido praticante, né, da religião ativamente, assim, a gente não tem também conhecimento de toda a obra espírita que existe, né? Então, pode ser que algumas questões que os espíritos falaram aqui e que ficou confuso, já foi respondido há algum tempo atrás em um outro livro, por outro autor que psicografou, né, por exemplo, e que é tido como oficial pelo espiritismo, né? Mas a gente não tem conhecimento, né? Então, se você também vê que a gente está falando alguma coisa que seja uma besteira, assim, por favor, nos avise, né? Nos mostre a fonte, né, de onde a gente pode encontrar uma informação mais precisa, que a gente tem todo o prazer em corrigir isso mais pra frente, né? E também a gente tem uma boa parte do livro ainda pela frente e várias coisas ainda para conversar sobre a religião, né? Isso finda mais um episódio sobre os espíritos, o penúltimo episódio, né? Não sei se o Gustavo tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que a gente só vai agradecer, né, você que teve paciência para ouvir tudo, né? A gente fez uma síntese, realmente uma síntese, né, dos capítulos, né, para também não ficar um negócio maçante. Esse capítulo ele tem muita informação, é um fluxo muito grande de informação sobre vários temas, né? Então fica às vezes um pouco cansativo. Mas a gente tentou resumir os pontos mais importantes para você que não conhece espiritismo, tem preguiça de ler o livro, ou às vezes lê o livro e quer ouvir a interpretação de outras pessoas, né, sobre isso, também é interessante. E a gente tentou trazer aí o máximo possível para estar sintetizando a doutrina espírita, né? Então eu agradeço a você que teve, novamente, né, agradeço você que teve paciência de ouvir até aqui e estimulo você para que ouça outros episódios, né? Se não ouviu outros episódios sobre espiritismo, também é interessante dar uma ouvida, né? E sobre os outros temas também que a gente fala. E continue acompanhando o podcast. Se for ouvinte novo, dê uma explorada aí nos episódios. Eu tenho certeza que você vai gostar dos outros temas também. E muito obrigado por acompanhar a gente. Se você gostou muito a ponto de querer mostrar para alguém, a gente também ficaria muito grato. Compartilha o episódio ou qualquer um dos outros episódios com quem você conhece, com quem você ama. E vamos juntos compartilhar e adquirir cada vez mais conhecimento. É isso aí, até o próximo episódio. Até mais. Valeu.